Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam aí se organizando, né? Buscando o seu chá, o seu café, o seu chimarrão para se esquentar nessa noite fria, né? Mas que vai ser aquecida com uma discussão extremamente importante, com uma formação que com certeza vai instrumentalizar ainda mais a nossa atuação profissional, né, com dois grandes convidados e pesquisadores, né, militantes, atuantes na temática voltada à compreensão tanto dos fenômenos psicológicos quanto dos fenômenos voltados para a saúde, tanto sexual quanto de gênero, da população LGBTQIA+, num dia em que é hoje, né, alusivo ao orgulho LGBTQIA+. Sem muitas delongas, né, para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o Lua Feijó, coordenador do curso de Psicologia e coordenador geral dos cursos técnicos, e aqui quem faz a mediação junto a mim é a professora, por favor, professora. Boa noite, gente, boa noite a todos e todas, que satisfação. Então, me apresentando, eu sou a Fábio, eu sou coordenadora do curso de graduação de enfermagem da Facto, e também estou muito feliz nesse momento a gente ter organizado um evento muito especial, de uma troca muito rica, né, e com duas pessoas que são referências, né, e que falam, né, em muitos espaços, né, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, né, com eles, e vamos poder também depois, né, e dialogando junto, também contribuindo, né, então aproveitem, né, vai ser uma noite bem especial. Então, eu vou aproveitar, tá, para convidar, né, o Ramiro Catelã. Tá? Seja bem-vindo, Ramiro. Brevemente, Oi. né, o Ramiro. Oi, Ramiro. Boa Ele é noite, pessoal. doutor. Oi, Boa Ramiro. noite. O Ramiro, então, é doutor em psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação em psicoterapia baseada em evidências e treinamento intensivo em terapia comportamental dialética. Ele, além de ser, né, psicólogo, é supervisor clínico. Terapeuta certificado pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, sócio da Sínteses, Psicologia, Psiquiatria e Ensino. Ele é pesquisador, colaborador do Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro, FRJ, tá? E diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão da International Society for Maladaptive Daydreaming, Isso. tá? Além disso, coordenador da primeira formação brasileira em terapia afirmativa para minorias sexuais e de gênero. Também contamos aqui com a Sophie Nevu Fonseca Guerreiro. Seja bem-vinda, Sophie. A Sophie, então, é ativista trans, pesquisadora, membro do Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, integrante do Ambulatório T de Porto Alegre. Então, temos aí dois grandes nomes conosco. Nós pensamos, então, num breve roteiro, e aqui algumas combinações internas, né, para que vocês possam saber. A gente vai passar a palavra, né, para o Ramiro, nesse primeiro momento, né, e daí a Sophie, se quiser ficar com a sua câmera fechada, né, enquanto o Ramiro estiver falando, não tem problema nenhum, tá, Sophie? Até para poder também te organizar, né? Mas então o Ramiro vai começar fazendo a sua apresentação e depois a gente passa a palavra, né, para a Sophie, né? E todos os alunos que quiserem fazer algum tipo de comentário nesse momento, né, eles podem fazer esses comentários via chat, disponíveis aqui, ou pela caixinhas de perguntas e respostas, e ao final, então, a gente abre um espacinho, né, para que hajam perguntas verbais, tá bem? Então, Ramiro, Perfeito. agora, né, entrego o bastão a ti. Muito bem, gente. Então, uma boa noite para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem protegido desse frio horroroso que está passando em Porto Alegre região, no Rio Grande do Sul todo. Né? Mas eu sei que tem gente também aqui que está assistindo que é de fora do estado, então boa noite para todo mundo, seja no calor, seja no frio. Já vou avisando que a minha internet não gosta de mim,
Isso significa que eu estou tendo que transmitir a aula no meu 4G, que eu acredito que vai dar conta, só que eu ando muito descrente nas tecnologias recentemente. Então, eu tenho as minhas ressalvas aí. Então, só para avisar que se assim, ó, eu caí do nada, é porque, sei lá, o 4G acabou, não era para acabar, mas enfim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, para a gente fazer. Eu preparei uma apresentação bem breve, na verdade, porque eu tenho a ideia de que muitas vezes menos é mais, né? Então, eu gosto de fazer as minhas apresentações, né, o mais sucintas possíveis. Eu já dei aula de 8 horas com 3, 4 slides, obviamente não vai ser o caso aqui, eu acho que depende muito do contexto, mas só para eu não me enrolar muito. Então, o título da minha apresentação breve é Prática Baseada em Evidências com Minorias Sexuais de Gênero. Tinha pensado se eu colocaria psicoterapia baseada em evidências ou prática baseada em evidência em psicologia, mas eu preferi deixar assim de uma maneira mais geral, porque embora, né, a minha fala ela vai ser mais direcionada para o aspecto psique, que é o que eu domino um pouco mais, eu acho que ela pode ter reverberação para a área da saúde como um todo. Aqui no meu currículo já falaram, quem quiser ver mais alguma coisa, vai no meu Lattes, não tem nada muito interessante. Ah, mas ok, eu sei que a gente tem que fazer essas coisas. Então, gente, vamos começar falando sobre por que a gente tem que falar desse negócio, né? A diversidade sexual de gênero, LGBT, A, mais E, Y0. Porque tem gente morrendo, né? E eu vou ser bem explícito, enfim, ao longo da minha fala, porque vocês vão ver que a gente está vivendo um momento de muita violência direcionada às comunidades de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas transgênero, né? Ou as comunidades LGBT, né? E essa violência, ela tem algumas possíveis explicações, né? E quando eu falo de violência, vai desde a violência psicológica, verbal, física, sexual, até a violência letal, né? Já que o Brasil, por exemplo, é o campeão e tem se mantido nos últimos anos aí de assassinato a pessoas trans e travestis, o que é uma lástima, né? Ao mesmo tempo em que é o país que mais consome pornografia, né, direcionada com o conteúdo dessa população, né? São algumas contradições que a gente tem aí. O que ajuda a explicar esse contexto de violência e discriminação que eu vou detalhar com um pouquinho mais de cuidado daqui a pouquinho, né? É a noção de estigma, gente, ou estigma, podem chamar de preconceito. A literatura científica ela não faz uma distinção precisa entre o que seria o estigma e o preconceito, mas aqui eu vou adotar a ideia de estigma, né, para pensar a noção de estigmatização, que é um processo de criação e disseminação de ideias negativas e distorcidas referentes a grupos sociais específicos que vai levar à discriminação, ou seja, ações violentas, sejam verbais, físicas, sexuais, letais, como eu mencionei para vocês anteriormente. Então, a gente pode pensar em 3 níveis de estigma ou de preconceito. Tem um nível que ele é mais estrutural e ele é mais amplo. Por quê? Porque ele está na nossa cultura, nos nossos hábitos enquanto sociedade, na estrutura e no tecido social, no nível discursivo. A gente pode entender que essa heterocisnormatividade é basicamente, né, a noção de que a heterossexualidade é superior a quaisquer outras orientações sexuais e que a cisgeneridade tem a ver com gênero, né, enquanto a heterossexualidade tem a ver com sexualidade, né? Ela é superior às transgeneridades e quaisquer outras, né, identidades de gênero que não são essa padrão, tá? Então, esse tipo de discurso, né, esse tipo de cultura que confere privilégios a alguns grupos em detrimento de desvantagem social a alguns outros, né, isso vai ter reflexos muito diretos, né, no que a gente pode chamar de estigma institucional, que seria aí o heterossexismo, conforme esse modelo teórico que eu estou apresentando para vocês. Então, esse é um estigma que está nas instituições sociais, que negam emprego,
a pessoas trans e a pessoas LGBT de uma maneira mais geral, né? Que promovem leis discriminatórias, né? Que promovem perseguição política, que promovem, né, a ausência de direitos. Então, a questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil é muito recente, foi só por causa do canetato do STJ e do STF, porque senão não teríamos, até o momento, o legislativo nunca se mexeu para isso no Brasil, o que é uma lástima. Tá? Então, toda essa estrutura institucional, ela é um reflexo direto, tá, dessa heterocis normatividade, né, estrutural que a gente tem em termos do discurso e da cultura na sociedade. E isso vai ter, por consequência, um reflexo direto nas nossas relações interpessoais, que é onde a gente consegue ver mais operacionalizado os efeitos do preconceito a partir de atos discriminatórios, de rejeição familiar, de xingamentos, de bullying, de violência física, de violência sexual corretiva, né? De extermínio, né, letal. Então, aí a gente está vendo essa questão da manifestação descendo ali do estrutural para o institucional até o interpessoal, que é mais no nível individual, interativo. Né? E isso tudo vai ter, gente, uma série de efeitos na vida das pessoas. A gente pode falar que tudo isso que eu mencionei anteriormente, o discurso, o preconceito institucional, as coisas que acontecem nas relações interpessoais, são estressores distais, ou seja, eles vêm de fora. Né? Esse é o modelo de estresse de minoria, que foi criado pela Brooks em 81, né, e popularizado pelo Ilan Meyer, um psiquiatra norte-americano, em 1995, para explicar qual é o motivo do nível de adoecimento mais elevado dentro da população à época de homens gays cisgênero, que ele começou a pesquisar. Então, ele começou, tanto o Brooks opa, eu dei uma bugada. Tanto a Brooks quanto o Maier começaram a entender que existe uma relação muito minuciosa aí entre esses estressores distais, esses estressores que vêm de fora dos sujeitos, né, e estressores proximais. Então, tudo isso de discriminação, de falta de acesso a direitos, de rejeição, de xingamento, de violência física, isso vai colaborar para o ocasionamento de estressores que a gente chama de proximais, ou seja, eles não são observáveis, eles são internos ao indivíduo. E a gente tem alguns estressores proximais mais gerais, que é um dos mais proeminentes, assim, é o preconceito internalizado. Essas são as crenças que indivíduos pertencentes à minoria sexual de gênero desenvolvem negativas sobre a própria experiência sexual de gênero. Né? Então, eu não gosto de ser gay é pecado, ser gay é errado, etc. Eu não posso ser trans porque a minha família não quer que eu seja, coisas deste tipo. Tá? A gente tem também como estressores proximais o dilema do armário, que é oculta ou revela. Se uma pessoa sai do armário, se ela revela tanto a sua orientação sexual quanto a sua identidade de gênero, ela pode ser morta, a depender do contexto. Então, ou rejeitada. Então, a gente sabe o que acontece com pessoas que acabam tendo rejeição familiar, os níveis de adoecimento psicológico, eles se elevam significativamente, né? Então, e um outro estressor proximal mais geral dentro da população LGBT é a antecipação de rejeição e sensibilidade à rejeição. Né? A pessoa não necessariamente vai ser rejeitada, mas ela já espera isso. Ela espera a rejeição. Isso é extremamente estressante. Isso é extremamente adoecedor. Então, a soma de estressores de fora, os digitais, com os estressores de dentro, os proximais, isso vai gerar uma série de desfechos negativos, que vai envolver aí mais adoecimento psicológico, mais depressão, mais ansiedade, mais ideação suicida. Então, tem um estudo recente brasileiro que mostrou níveis de 67% de ideação suicida entre pessoas trans, 60 e poucos por cento de sintomas deprimidos, isso numa amostra comunitária, ou seja, não era uma amostra que estava participando de uma pesquisa clínica, avaliando uma intervenção, não. É uma pesquisa feita com a comunidade geral.
né? 43% de comportamento autolesivo, de se machucar. Você não encontra isso em nenhuma pesquisa com uma população psiquiátrica, que dirá com uma população comunitária, né? Então, isso é muito grave, né? A gente tem aí também esse modelo teórico ajudando a explicar os altos indicadores de HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis nas populações LGBT, né? As barreiras ao acesso de saúde, então a pessoa não conseguia chegar ao serviço de saúde, ou quando chegasse, discriminada, né? A questão da impossibilidade de conseguir permanecer no mercado de trabalho, ou escolar e acadêmico, por conta das barreiras que se criam. Então, a soma desses estressores vai produzir, né, coisas ruins para a pessoa. A gente pode traduzir esses desfechos negativos por isso. Alguns resultados, né, desfavoráveis para as pessoas que são vítimas de preconceito e de discriminação. Eu acho importante colocar isso aqui para você, gente. Em 2009, a Associação Norte-Americana de Psicologia desenvolveu um relatório compilando todas as tentativas, né, de realizar a cura gay, entre as ou atitudes corretivas, ou terapias de reparação e reorientação sexual. Eles estudaram cada uma das pesquisas que já tinham sido publicadas, né, e eles encontraram que essas pesquisas e essas intervenções, elas não funcionam, né? Elas não funcionam. Eu vou retomar isso daqui a pouquinho, no próximo slide, né? Mas antes eu acho importante a gente tentar conceitualizar o que são essas atitudes corretivas. Elas são formas mais sutis de patologizar e tentar corrigir orientações sexuais e identidades de gênero não normativas, né? Então, elas são intervenções que se propõem a modificar a livre expressão, tanto da orientação sexual quanto da identidade de gênero, mesmo que, e aí no caso da psicologia, da psicoterapia, né, mesmo que o terapeuta não perceba, né. Isso pode se manifestar por meio de prescrições, de interpretações, da pessoa estar abordando a questão da sua sexualidade, do seu gênero, e o terapeuta ficar quieto, não fala nada, né, de pressupostos equivocados, tanto sobre a homossexualidade quanto as transgeneridades, né. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Ah, ela é assim porque passou por muita coisa ruim na vida, né? Ele é assim porque faltou a presença de uma figura masculina forte, a mãe autoritária. Ah, mas tu pode ser gay, mas não precisa virar mulher, né? Tem certeza que tu é bissexual? Já parou para experimentar? Já ficou com alguém do mesmo sexo? Mas já experimentou se masturbar com pornografia hétero para ver se é isso mesmo? Né? Quem sabe tu não fica ali com aquela tua amiga, já que tu é bissexual, vamos pro mais fácil, porque tu não fica com aquela tua amiga. Isso pode parecer sutil, mas isso é uma microagressão, isso é violento também. Isso é uma forma de tentar corrigir aquilo que não precisa ser corrigido, porque o gênero e a sexualidade das pessoas não são passíveis de correção, né, gente? Então, por que a gente evita ao máximo praticar esse tipo de coisa que eu acabei de mostrar para vocês? Tem 3 motivos centrais para crianças não façam isso em casa, nem em consultório, nem em lugar nenhum, né? O primeiro deles é a ineficácia, como eu estava mencionando antes, porque não funciona. A orientação sexual, gente, ela tem 3 dimensões. A gente tem o desejo, que é de quem a gente gosta, tá? A gente tem o comportamento, que é o que a gente faz ou deixa de fazer, e a gente tem um rótulo ou identidade sexual, não é de gênero, tá? Identidade sexual, que é como eu categorizo a minha experiência. Eu sou hétero, eu sou gay, eu sou bissexual, eu sou pansexual, eu sou assexual, eu sou bicho, eu sou sapatona, eu sou qualquer coisa. Isso é um rótulo que é atribuído com base no que a pessoa tem acesso de discurso, tá? Essas intervenções de cura gay, elas mudam o comportamento, então você pode deixar, pode fazer a pessoa parar um cara parar de transar com outro cara, né? Tá cheio de pastor ex-gay por aí para provar pra gente. E você pode mudar o rótulo. Então, é bem a coisa do ex-gay que eu tô falando para vocês. Mas o desejo você não consegue interferir. Você não consegue
fazer isso com uma intervenção psicológica para fazer a pessoa deixar de gostar de outras pessoas. Então, essas intervenções, elas não cumprem a sua determinação, né? E além de não cumprir, elas são perigosas, né? As pessoas que passam por essas tentativas de correção sexual, por atitudes corretivas, por cura gay, entre aspas, ou qualquer besteira desse tipo ineficaz, elas têm mais sintoma deprimido, elas sentem mais ansiedade, elas têm mais estresse pós-traumático, elas têm mais disfunção sexual, elas se matam, eventualmente. E tem muito comportamento autolesivo também envolvido. Então, é perigoso expor pessoas a isso. Vários participantes das pesquisas que foram realizadas aí entre a década de 50, 70, 80, lá nos Estados Unidos, elas abandonavam as pesquisas, porque elas não se sentiam ajudadas, né? E a gente tem um terceiro elemento que seria para defender o porquê não fazer esse tipo de terapia, é porque mesmo que funcionasse, e mesmo que fosse perigoso, será que é papel da psicologia promover cura das pessoas? Será que é papel da psicologia restringir a vida das pessoas e patologizar a diversidade humana? Então tem uma razão ética e política aí também, no sentido de que a psicologia precisa ser uma promotora de saúde das pessoas, e não uma promotora de violência e reprodutora de violência, né? Então aqui a gente entra no paradigma da prática baseada em evidências, né, gente? O que é a prática baseada em evidências? É a gente pegar o melhor que tem disponível na literatura científica até o momento para trabalhar com uma determinada problemática clínica, ou com uma queixa, ou com um transtorno, ou qualquer coisa que seja, né? E essa consulta fica sempre a cargo, né, de cada psicoterapeuta, né, que vai consultar os manuais, os livros, os artigos para entender o que tem de mais atualizado que eu posso oferecer para a pessoa em questão, né? A gente vai olhar isso a perícia clínica, ou também conhecida como vergonha na cara, que é a gente estudar, né, que a gente ter uma capacidade de desenvolver uma boa relação terapêutica com a pessoa que está ali na nossa frente, né, a gente desenvolver algumas habilidades básicas para a gente conseguir, né, fazer uma boa entrevista clínica, um bom diagnóstico, né, selecionar alvos clínicos relevantes, seguir as intervenções, planejar um tratamento, né, isso é a perícia clínica na figura de cada terapeuta aí. E, fundamentalmente, porque tem gente que acha que prática baseada em evidência é prática baseada em manual ou artigo, né, a gente individualizar o tratamento a partir do contexto, características e preferências, né, de cada pessoa. É a gente envolver a pessoa que a gente trata no tratamento e na escolha, né, das intervenções a serem fornecidas, né. Tem pessoas que falam práticas baseadas em evidências como se fosse um sinônimo de intervenções. Só existe uma prática baseada em evidências no singular, que é esse comportamento de tomada de decisão clínica que abarca todo esse tripé. Aqui, existe prática baseada em evidência em psico, em nutrição, em fisioterapia, em enfermagem e por aí vai. Tá, gente? Só para fazer esse adendo. Tem aquela coisa que o pessoal adora fazer briga de escola teórica, etc. Não fala mal da minha teoria de estimação. Você quer que eu me atualize, mas e a minha experiência clínica? Né? Larga o manífico de cursos paciência, mentalista ingênuo. Então, gente, a gente tem que romper com isso daqui e focar naquilo que vai ajudar a pessoa que a gente está atendendo, né? Então, acho que esse é o grande mote aqui que a gente está observando a partir do paradigma da prática baseada em evidências, e o futuro caminha cada vez mais para a gente aprender componentes modulares de intervenções diversas, ou seja, a gente aprender estratégias e técnicas específicas, aprender a fazer uma boa avaliação, um olhar para cada caso clínico, para a gente conseguir, então, treinar quais estratégias, né, identificar quais processos de mudança, né, vão precisar ser mirados ali para que a gente selecione quais técnicas a gente vai utilizar para trabalhar com cada caso. Ok, pessoal? Então, aqui a gente entra numa coisa que eu tenho defendido bastante. Então, o Lua já comentou que eu sou coordenador da primeira formação brasileira voltada exclusivamente para terapia afirmativa, né? E o que é a terapia afirmativa, né? Eu trouxe essa definição aqui para vocês. É a integração de conhecimento e consciência de cada terapeuta sobre os aspectos culturais
de desenvolvimento únicos de indivíduos LGBTQ. Né? O autoconhecimento de cada terapeuta é a tradução desse conhecimento e consciência em habilidades terapêuticas eficazes e úteis em todos os estágios do processo terapêutico. Então, o que isso quer dizer aqui, basicamente? Que terapeutas que trabalham com esse modelo afirmativo são terapeutas que reconhecem e validam a identidade, tanto a identidade de gênero quanto a identidade sexual da pessoa, e rejeitam atitudes corretivas, avaliam o preconceito nessas 3 dimensões que eu apresentei para vocês no começo da aula, estrutural, institucional e relacional, e remediam os efeitos ruins e prejudiciais do preconceito. E como é que a gente faz isso? A partir do desenvolvimento do que a gente chama de competências culturais ou multiculturais. Tem basicamente 3 elementos aqui. Reconhecer as nossas crenças e vieses, ou seja, se a gente tem pressupostos errados, equivocados sobre a população LGBT, isso vai influenciar negativamente o atendimento. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa saber que existe violência no Brasil direcionada exclusivamente a essa população. Que a gente sabe que o Brasil é um país violento, mas tem pessoas que são agredidas somente por serem quem são. Anteontem, semana passada, sei lá, botaram fogo, um adolescente botou fogo numa travesti no meio do centro de Recife, ninguém fez nada. Ela teve que amputar o braço. Ontem. A gente tem que saber que esse tipo de coisa acontece no Brasil. Né? Então, características culturais, valores, linguagem, vulnerabilidades e necessidades únicas das populações às quais a gente vai estar prestando serviço. Para a gente, então, aprender habilidades para como se comunicar interpessoalmente de uma maneira que não seja ofensiva, respeitando nomes, pronomes da pessoa, construindo e mantendo uma relação terapêutica adequada, né? Aprendendo técnicas e conhecimentos procedurais específicos para trabalhar com essas populações. Então, se você, sei lá, vou dar um exemplo, tá atendendo uma pessoa, um homem trans que está fazendo uso de testosterona e tem um histórico de ter um transtorno do humor. Isso não é contraindicativo para a pessoa utilizar, mas você tem que saber que, a depender do tipo de tratamento hormonal que a pessoa fizer, num pico aí de 14 em 14 ou 21 em 21 dias, a pessoa pode ter mais raiva, pode experimentar mais raiva, e você vai ter que ajudar a pessoa a lidar com isso, porque os benefícios de fazer a terapia hormonal são muito maiores do que os contras, digamos assim. Então, a gente precisa saber desse tipo de coisa para conseguir atender bem alguém que está nos procurando. Então, quais são as características dessa terapia afirmativa que eu mencionei para vocês? Ela é culturalmente relevante e responsiva a minorias sexuais de gênero em suas múltiplas identidades sociais e comunidades, ou seja, a gente não está falando só de uma pessoa que tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero, a gente está falando de uma pessoa que tem uma raça, que tem uma classe, que tem uma identidade, que tem diversos outros marcadores sociais que a gente precisa observar e avaliar, né, porque eles são relevantes, né? Tem muita gente que fala, meu Deus, para que tu tá falando de psicoterapia LGBT? Somos todos iguais. Não, não somos, gente. Não somos todos iguais. Não precisamos ser, o que a gente precisa é respeitar, né, uns aos outros, umas outras, nas nossas diferenças, né? Mas a gente tem um caminho bem longo pela frente em relação a isso. Então, esse tipo de terapia promove a autonomia, aborda a influência do preconceito na vida de pacientes LGBT, né? Aumenta a resiliência, enfrentamento, construção de laços comunitários. Então, é muito comum que quando eu trabalho unicamente com pacientes LGBT, que eu estimule a pessoa a falar com outras pessoas LGBT, se a pessoa é trans, a ter amizades trans também, se a pessoa é lésbica, a ter outras amizades lésbicas. Ai, meu Deus, Ramiro, para criar guetos. Não, para criar identificação, porque a gente sabe que apoio comunitário, apoio entre pares, é uma coisa relevante, importante, protetora para a saúde mental da pessoa. Né? Então, esse modelo de terapia afirmativa, ele reduz barreiras sistêmicas, né, em direção ao florescimento, eu gosto desse termo, flourish, né? Florescimento mental, físico, relacional, sexual, ou seja, em direção a maior qualidade de vida, valorizando os pontos fortes de cada indivíduo LGBT, pertencente a minorias sexuais e de gênero. Ok, pessoal? E por último, dessa primeira parte da apresentação, daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Sofia, né? E quis trazer um breve vislumbre aí sobre
o que as psicoterapias comportamentais contextuais, baseadas na análise do comportamento, no behaviorismo radical, têm a dizer sobre a terapia afirmativa, que é um pouco a proposta do curso que eu coordeno, né? A gente vai entender que a vulnerabilidade, ela é inerente à vida. Viver e compartilhar a vida com outras pessoas envolve se colocar vulnerável e se colocar diante de sofrimento e de sentir dor, né? E que estar no mundo como ele é hoje, estar num país como o nosso, implica a gente ter não só a nossa vulnerabilidade intrínseca no ser humano, como as vulnerabilidades sociais que são empurradas para a gente desde o nosso nascimento. Então, a cor com que uma pessoa nasce, a localização geográfica, tudo, a espiritualidade, várias coisas vão influenciar para que uma pessoa se torne mais ou menos vulnerável, né? E a gente precisa ter abertura para reconhecer isso, para reconhecer a dureza da realidade e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que a gente atende a terem uma vida que vale a pena ser vivida. E pode valer a pena viver a despeito de tudo de ruim que a vida vai trazer, infelizmente, para muitas pessoas LGBT. E a gente precisa correr atrás disso. E para isso a gente vai precisar trabalhar com a pessoa para que ela não se apegue. O que é não apego? Não apego não é não apego a pessoas. O não apego a ideias, a preconcepções, especialmente as ideias e preconcepções preconceituosas, que vão dizer para a pessoa desde cedo que ela não presta, que é errado, que homem é homem, mulher é mulher, acabou, que menino veste azul, menino veste rosa, como disse uma pessoa deplorável por aí. Tem várias coisas das quais a gente precisa se desapegar. A gente ajudar nossos pacientes a se desapegarem também. Isso vai envolver aí a gente ajudar as pessoas a desenvolverem consciência do momento presente. Então, eu estou aqui, eu estou sentindo desconforto e eu não vou fugir do desconforto, né? Eu aqui junto com a pessoa que eu estou atendendo, a gente vai lidar com a realidade como ela é. E isso não tem nada a ver com fatalismo, aceitação, não tem a ver com inação, é pelo contrário, a gente aceita. Quem não aceita a realidade foge da realidade e foge das consequências da realidade. Quando a gente se conecta com o que está acontecendo, a gente pode avaliar o que é modificável, quais aspectos a gente pode modificar nessa realidade e quais aspectos a gente vai precisar realmente se alavancar na aceitação. Isso vai envolver também a gente utilizar uma série de habilidades para ajudar a pessoa não a mudar o pensamento que ela tem, para ela deixar de achar que ela é um lixo, que ela é errada, que ela é pecadora, ou qualquer coisa desse tipo, mas para que isso não interfira mais na vida dela, para que isso não comande a vida dela. Então, é quebrar e atacar a confiança que a pessoa tem na linguagem, né? Porque a gente dá muita bola, às vezes, para o blablatório que acontece aqui dentro da nossa cabeça e deixa de se engajar, né, com ações comprometidas milimétricas, pequenas coisinhas que a gente pode fazer para se aproximar da vida que a gente quer ter, né? E o preconceito estrutural acaba muitas vezes afastando a pessoa da vida que ela quer ter, seja objetivamente por condições materiais bem específicas, bem objetivas, bem concretas, seja por conta de todo o discurso preconceituoso ao qual a pessoa às vezes foi exposta por uma vida inteira e que acaba limitando a pessoa de ser que ela é, de ficar com quem ela quiser, de transar com quem ela quiser e de ser livre, né? Então, a nossa ideia é ajudar a pessoa a se aproximar dos seus valores e das suas prioridades, independentemente do que a sociedade está nos dizendo. E isso vai implicar que a gente trabalhe algumas estratégias para ajudar a pessoa a lidar com crises, né? A lidar com o sofrimento, com o mal-estar, sem piorar a situação, né? E que a gente possa também fazer todo um trabalho de base com a pessoa a respeito das emoções, entendendo o que são as emoções, qual é a função evolutiva,
de cada emoção, e no trabalho com pacientes LGBT, especialmente a questão de trabalhar vergonha e culpa, para que essas duas emoções, né, a gente possa avaliar quando que faz sentido, entre aspas, alguém sentir vergonha ou culpa. Infelizmente, né, diante da sociedade que a gente vive, você sentir vergonha de se assumir, de se abrir para as pessoas de uma maneira geral, isso acaba tendo algum sentido porque você pode ser rejeitado socialmente. Aí o nosso papel é como é que a gente vai fazer a pessoa aceitar essa vergonha ao mesmo tempo em que ela vai agir em contrário da vergonha. Ou seja, vai fazer uma ação oposta. Se a vergonha está dizendo para ela se calar, para ela se restringir, que a gente possa ajudar a pessoa a, com segurança, ir para frente e mudar o seu comportamento e fazer o que quer fazer, o que deseja fazer de acordo com o contexto, né? Então, isso é um exemplo de um dos aspectos de regulação emocional que a gente trabalha com pacientes ao longo do percurso clínico que a gente está buscando construir. Então, gente, essa é uma apresentação bem breve, porque eu vou querer desbravar isso junto com vocês e com a Sofia mais para o finzinho, à medida que vocês forem fazendo perguntas, tirando dúvidas, enfim. Então, é um pouco disso. Eu vou passar. Aqui estão os meus contatos, para quem quiser, né, trocar umas ideias, quem for fazer alguma publicação disso, marca a gente lá no Instagram, enfim, aqui o meu pessoal da clínica. E é isso, gente. Eu acho que provavelmente tem mais coisas para falar, mas eu quis fazer essa apresentação bem breve para a gente poder discutir mais depois. Obrigado. Muito legal, Ramiro, a tua fala. Eu anotei algumas coisas aqui para poder conversar contigo, né, e com a Sofia. Mas então vamos, né, e acho que a Fábio também anotou algumas outras coisas. Eu vou passar a palavra para a Sofia nesse momento, para que ela também, né, possa conversar conosco e apresentar um pouco, né, da sua experiência. E depois a gente, né, abre para fazer toda essa, né, discussão com o pessoal, tá bem? Maravilha. Sofia. Boa noite. Eu só vou localizar aqui a apresentação, ver se eu consigo ajeitar direitinho. Eu fecho a câmera, né? Quando a Sofia tiver... Como tu Ou não. pode, fica a teu Deixa critério. aberto. Deixa aberto. Deixa eu ver se está funcionando direitinho. Tá certo? Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês essa noite, né, especialmente num dia tão simbólico, né, que é o Dia do Orgulho LGBT. Meu nome é Sofia Novo, eu sou uma mulher trans, travesti, eu integro o Comitê Técnico Estadual de Saúde da População LGBT aqui do Rio Grande do Sul. Já vão fazer 2 anos, tenho 2 anos de experiência em gestão e política pública na área técnica de saúde da população LGBT, junto com o IUDAI, né, Fábio, da Secretaria Estadual de Saúde. Compus a equipe que formou o ambulatório trans da Unidade de Saúde Modelo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre desde então. Eu integro a equipe, realizações pela Organização Pan-Americana de Saúde com população em situação de rua, profissionais do sexo, população trans, população LGBT, sobre prevenção combinada. Né? E atualmente eu também atuo ali no CTA da Unidade de Saúde Santa Marta e no SAI, HIV/AIDS, da Unidade de Saúde Santa Marta. É especialmente revolucionário a gente estar pensando numa perspectiva de trazer para a leitura desses temas, né? Parabenizo também o Ramiro, porque eu adorei muito da apresentação. Pessoas LGBT para estar compondo esse espaço, né? Uma travesti para estar vindo falar com relação à saúde da sua população, inclusive, entendendo que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT como um todo, e como o Ramiro já mencionou, é um país que mais mata pessoas trans. Então, eu faço inicialmente o questionamento para vocês refletirem com relação a quantas vezes, ou se já teve em algum outro momento, uma travesti, uma pessoa trans fazendo uma palestra aqui com vocês, uma referência, quando as pessoas trans existem aí na universidade, na Factum, tanto no curso de enfermagem quanto de psicologia ou nos técnicos, quantas pessoas estão inseridas num contexto onde vocês conseguem aproximar e ver para além daquele estigma social que a gente acaba vendo de uma maneira muito significativa, né? E pensar na saúde mental, na saúde sexual, na saúde voltada para o gênero também, é a gente reconhecer todos esses vieses e a violência enquanto determinante social de saúde. Né? Então, hoje eu vou tentar aproximar bastante as pessoas que não são LGBT também, inclusive, para a gente conseguir reconhecer aspectos comuns, porque faz toda a diferença para a gente conseguir
lutar contra alguns preconceitos, inclusive na clínica, e que tensionar com relação a algumas verdades supostamente absolutas, né, da biomedicina. Para iniciar, é importante que a gente saiba que diversidade sexual e de gênero, embora a gente esteja tendo com mais evidência atualmente essas pautas, essas populações, a população LGBT, ela não é algo de novo, não é algo que é moda, é do século XXI, não. As pessoas LGBT, as pessoas com diversidade sexual e de gênero, elas estão presentes desde que o mundo é mundo, desde os primórdios da civilização humana, como a gente consegue observar, por exemplo, através das rígidas, que são pessoas que expressam identidades de gênero, diversidade na identidade de gênero, né, que constam nos Vedas do hinduísmo de 5, 6 mil anos atrás e que atravessaram milênios e que estão até hoje. Então, por que eu trago isso? Porque muito da saúde voltada para a população LGBT, na sua série histórica, desde lá dos anos 1920, ela foi pautada muito numa perspectiva patologizante, né, de tratamento, de prescrição. Eu quero que vocês entendam que a população LGBT, ela é natural, ela é biológica, não são escolhas, que as pessoas nascem assim e que tem que ser tudo bem. Não necessariamente pessoas trans vão precisar de alguma intervenção cirúrgica, ambulatorial ou qualquer que seja. Exemplo também das marrus, que são expressões de gênero não binárias, né, que não se enquadram diretamente no masculino e feminino que a gente tem, e que estão presentes, por exemplo, na região das Filipinas. A gente tem outros cenários, outras diversidades de pessoas trans, né, que a gente precisa ter um cuidado nessa leitura, mas que é possível a gente visualizar a partir do limiar teórico da diversidade de gênero, como, por exemplo, os Two-Spirits no Canadá e no norte dos Estados Unidos, os povos indígenas aqui do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul, a gente consegue observar outras possibilidades de identidade de gênero e orientação sexual, né? Então, eu quero que vocês tenham essa visualização, né? E que vocês entendam que não é novo, o novo é. Finalmente, uma travesti, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT está tendo a oportunidade de estar falando. Inclusive, eu parabenizo e agradeço muito esse privilégio de estar aqui com vocês, né? E eu quero que vocês prestem atenção em outras formas de expressar sua existência, né? Eu não sei até que ponto, né, nós da enfermagem, vocês já se depararam com situações assim, né, de possibilidades de transgeneridade, né, de pessoas trans, com uma homossexualidade, né, em um processo gestacional. Né? Eu não sei o quanto vocês se tensionaram com relação a como que deve ser o processo de cuidado clínico de um homem que gesta. E eu quero que vocês entendam também que é importante demais para a gente conseguir visualizar e reconhecer o que está envolvido diante daquela imagem que eu mostrei, né, do Wiley Simpson e Stephen Gaff, que vocês podem acompanhar, inclusive, na série Stream Love, né, que o Supremo Tribunal Federal, juntamente com a Defensoria Pública da União, já reconheceu, já é consolidado juridicamente, inclusive, a partir disso que eu vou mencionar, foi utilizado como recurso para estar garantindo, desde 2018, a facilitação para retificação do registro civil do gênero de pessoas trans, né, na certidão de nascimento, nos documentos, que o sexo e o gênero independe do genital. E o que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa ela não precisa ter um genital para ter um gênero. Por quê? Porque o sexo biológico é diferente da identidade de gênero, que é diferente da orientação sexual, que é diferente da expressão de gênero. Na análise com relação à saúde da população LGBT, ao gênero e à sexualidade, a gente tem esses 4 pilares que precisam ficar muito bem desenhados. Eles são distintos, eles têm comunicação, a gente tem uma prevalência dentro da população de modo geral, mas que não devem visibilizar outras possibilidades de diversidade que são humanas, são biológicas e são naturais. Né? Inclusive, eu vou fazer uma problematização com relação ao sexo biológico. Por quê? Muito se pauta em vários aspectos sociais, inclusive a gente consegue ver hoje em dia várias violências contra as mulheres que são utilizadas justamente por conta de postulados biomédicos, né, com relação, inclusive, a determinantes condicionados pelo sexo biológico. Né? Anna Fausto Sterling, em 1980, já trouxe para nós, a partir de um estudo que ela analisou vários cérebros e vários corpos, que o sexo biológico nada mais é do que um mosaico de características anatômicas, sexuais, reprodutivas, genéticas, né,
que vão estar se relacionando e que, pelos estudos que a gente conseguiu observar, não só ela, nós também, que não existe uma verdade absoluta do que é ser o macho ou a fêmea da espécie humana. E a gente precisa considerar que dentro desses dois extremos existem pelo menos 47 possibilidades de intersexualidade que já foram estudadas, que são todas aquelas pessoas que têm padrões ou características anatômicas, sexuais, reprodutivas, genéticas que são diferentes daquilo típico do macho ou da fêmea na nossa espécie. Ou seja, a gente precisa sim prestar atenção no que é típico do ser humano e reconhecer a diversidade como algo natural e algo que precisa ser valorizado. E que sim, a gente precisa entender também que existem elementos que muitas vezes são utilizados para a gente conseguir facilitar o estudo, né, que vão estar dualizando, né, binarizando, mas que na clínica a gente precisa prestar atenção para as pessoas justamente para a gente não estar promovendo violências, né, como acontece de muito tempo, desde sempre praticamente com as pessoas intersexo, ou com as pessoas trans também, que têm essas outras conformações, pessoas LGBT, pessoas como todo, no que diz respeito às suas características anatômicas. E problematizar com relação à cultura também, inclusive. Por quê? Esses postulados do dimorfismo sexual direcionam o homem a uma figura que não necessariamente vai conseguir expressar suas emoções. Não necessariamente vai conseguir ter possibilidade de ser frágil. Ou a mulher ela vai ter que ser subserviente e passiva, de acordo com postulados que, inclusive, a gente consegue ver hoje em dia. Eu digo para vocês que não. Homens também expressam sentimentos e devem, inclusive, ter essa característica desde sempre, reconhecida, valorizada, entendida, inclusive na infância, né? Porque já chega de dizer para os meninos, para as pessoas, que homem não chora, e daí lá, porventura, no futuro, a gente se deparar com meninos com uma série de questões de saúde mental que poderiam ser evitadas simplesmente por ele ter possibilidade de expressar os seus sentimentos, né? E que a menina ela pode sim vivenciar a sua plenitude da infância, não necessariamente tendo que ficar condicionada à casa, a cuidar dos irmãos, simplesmente porque a cultura direciona a mulher a uma passividade que não é natural. A mulher ela pode ser empoderada, forte, deve ser assim. Cada vez mais a gente tem visto que é importante ter esse papel, esse cuidado, e que a gente precisa sim, na enfermagem, na área de saúde que for, estar prestando atenção nessas pessoas, justamente porque aquele discurso do azul é para menino e rosa é para menina não faz sentido, não é biológico. Por quê? Eu estou falando muito rápido, mas deixa eu tomar uma água. Vamos voltar para o século XVII. 1800 e qualquer ano que vocês escolherem, na corte francesa ou na nobreza da Europa de modo geral. Se a gente for parar para analisar, com relação a inclusive indumentarias que a gente tem hoje em dia, o rosa era muito usado pelos homens, era uma cor destinada à masculinidade, ao poder, por ser uma cor vibrante e forte, e o azul, há algumas centenas de anos atrás, era usado pelas mulheres por ser uma cor delicada como o céu. Eu sei que tem muitas pessoas religiosas. Basta vocês observarem, por exemplo, as representações artísticas de Jesus Cristo e Virgem Maria. Geralmente, Jesus está no manto abordosado, vermelho arroseado, e Virgem Maria em tons azulados, manto. Né? Para além disso, vamos traduzir alguns signos de expressão de gênero e que hoje em dia são utilizados como recursos para assassinar pessoas LGBTs, pessoas trans, inclusive. Né? Eu pergunto para vocês, o salto alto foi uma construção que veio para mulheres cis? Não. O salto alto foi uma construção do século XVII, século XVIII, que foi feita para deixar homens da nobreza mais altos. Era uma vestimenta, uma indumentaria usada para homens, um reforço da masculinidade. Tanto que a nobreza, os homens, a expressão de masculinidade daquela época, né, de algumas centenas de anos atrás, eram homens que usavam peruca, pó de arroz, batom, salto alto, meia calça e se deixar até espartilho. Então eu quero que vocês entendam que essa questão que a gente tem hoje em dia muito fechadinha, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não faz sentido. Porque gênero é uma construção sociocultural, sim, mas que sim, a gente tem fatores biológicos envolvidos com relação a isso, que vão estar direcionando para as pessoas, inclusive para a gente entender que não são escolhas. Né? Mas também são fluidos e a gente vai se conhecendo e desenvolvendo e aprendendo as coisas ao longo do tempo e se encontrando. Então, eu não quero que vocês vejam com estranheza caso vocês se deparem com pessoas que se entendem enquanto LGBTs com 40, 50, 60 anos.
de idade. A gente precisa entender que essas pessoas, elas têm essas características, que não necessariamente elas vão estar manifestando da maneira com que elas acharem conveniente num determinado momento que a gente achar adequado, né? Porque tem toda uma cultura envolvida por trás, né? Tem todo um contexto que vai estar direcionando, inclusive, como o Ramiro já mencionou, para a dificuldade de acesso ao mercado para onde de trabalho, a risco de assassinato, risco de perda de seio familiar. Então, que a gente preste muita atenção quando a gente for para promover uma saúde com relação à população LGBT, que ela seja muito mais inclusiva e não prescritiva, e que a gente pense muito mais para além daquilo que a gente é ensinado, que a gente consiga observar para a linha do horizonte e se foque, inclusive, em aprender com os nossos pacientes. Porque hoje no Brasil a gente tem uma carência muito grande com relação a técnicas e processos terapêuticos, protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para o manejo de pessoas trans, por exemplo. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal Regional de Psicologia, a psicologia tem se ouvido muito com isso. O Corém está faltando um pouquinho com relação a essa questão. Mas a gente tem visto várias autarquias, várias profissões, que estão trazendo, inclusive, essa reivindicação e esse reconhecimento desses indivíduos enquanto pessoas que podem, sim, ser atendidas para além de uma especificidade no que diz respeito ao encaminhamento a serviços especializados. Ou seja, é possível, dentro da nossa prática clínica, por mais que a gente não tenha conhecimento de protocolos e a gente tenha algumas carências, que a gente consiga visualizar essas pessoas de uma maneira integral e que a gente consiga estar promovendo um cuidado onde quer que for, onde quer que seja, desde a atenção primária, serviços de atenção especializada, né, hospital, enfim, na clínica. E para auxiliar vocês um pouquinho com relação a essas questões, eu vou deixar disponível um drive que eu vou compartilhar depois, que tem protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, artigos de psicólogas trans, psicólogos trans, pessoas trans falando com relação a uma série de temáticas, desde a infância até a despatologização, justamente porque é importante a gente pensar nesses atores, né? É fundamental a gente trazer uma perspectiva de cuidado, de análise e de processos de promoção de saúde que estejam em diálogo com as pessoas que vivem esses processos. Então, por isso que eu acho muito interessante que vocês fizeram, trazer uma travesti para falar com relação à saúde da população trans. Como é que é? Vamos falar sobre povos indígenas com os povos indígenas presentes, falar sobre mulheres com as mulheres. Eu penso para vocês com relação a um cenário no qual a gente fosse pensar em cuidados ginecológicos e só tivesse homem cis, hétero, promovendo aquela análise. Não faz sentido, eles não vão conseguir contemplar tudo. Então, voltando aqui para esses limiares, a gente tem esse sexo biológico, a gente tem identidade de gênero. E o que é essa identidade de gênero? É como a pessoa se define, como ela quer ser reconhecida, como ela se expressa, inclusive, na sociedade. E essa identidade de gênero, ela é autodeterminada, ou seja, não existe a possibilidade de a gente pensar em critérios diagnósticos para a gente estar definindo, ou não somos nós que vamos dizer o que uma pessoa é. A gente pode mostrar possibilidades de dizer para a pessoa o que é possível, mas de forma alguma a gente tem essa possibilidade de ficar tensionando a pessoa. Ah, agora você é um menino que gosta e que quer experimentar um vestido, porque você é sensível. Agora você é trans? Agora você é LGBT? Não. A curiosidade humana é um sentimento humano, né, que todas as pessoas têm. Se uma criança, porventura, ela tem uma voz mais fina, uma voz mais grossa, ela tem um trejeito, ou ela tem desejo de experimentar em um único momento exclusivo um vestido, porque vê a mãe, a tia, a avó, várias pessoas usando esse recurso, isso não faz ela LGBT. Existem crianças e adolescentes LGBT, existem pessoas LGBT em todos os ciclos da vida, mas que a gente precisa muito prestar atenção nesses detalhes, justamente porque violências acontecem com muita frequência, infelizmente por conta desses postulados, desses direcionamentos que são, inclusive, afirmados por muitas pessoas da área da saúde e que não fazem sentido, e que eu estou tentando mostrar para vocês que a gente precisa cuidar, para não acontecer como aconteceu com esse menino de 8 anos que foi espancado até a morte pelo pai porque ele era delicado. Vocês entendem? Uma voz não diz se a pessoa ela é algo ou outra coisa. É uma condição daquela pessoa. A pessoa ela ser mais delicada não faz ela uma pessoa LGBT. Não, é uma dimensão humana e que a gente precisa cuidar justamente para não acontecer esse tipo de violação. A exemplo daquele outro estudante que teve com 14 anos foi apedrejado porque ele era um homem gay.
ou essa travesti Dandara que foi assassinada, ou vários cenários, como, por exemplo, falar de situações que aconteceram e que eu fui acionada esse ano, de, por exemplo, um pai que estava com ideação suicida porque o filho se assumiu gay. O pai estava com ideação suicida porque o filho adolescente de 12 anos se assumiu gay. Ou um pai em Santa Maria que botou fogo na casa com todas as pessoas dentro depois do filho ter se assumido gay. Ou uma travesti que me procurou porque quase deceparam o braço dela aqui em Porto Alegre, numa violência. Ou eu que já quase fui assassinada esse ano porque um paciente tinha se sentido ofendido por estar sendo atendido por uma travesti. Ameaçou de me dar uma facada. E eu estava fazendo um teste rápido. Uma propedêutica tal como todo mundo. Para vocês verem como a violência ela é algo que é muito frequente. E que ela não faz sentido. Porque a única característica que faz a gente ser diferente, pessoas trans, pessoas cis, é que a gente nasceu com um gênero que não necessariamente a gente vai se reconhecer. Por exemplo, de acordo com a atribuição, o que é uma pessoa trans? O que sou eu? Uma pessoa trans é aquele indivíduo que nasceu e ao seu nascimento, mesmo antes do seu nascimento, foi atribuído um gênero para ele. Mas que não necessariamente ele vai se identificar com aquele gênero. Né? E essa questão da expectativa dessa construção sociocultural é muito delicada, porque desde antes da gente nascer, a gente é condicionado a uma característica, uma expectativa, que não necessariamente a gente vai estar de acordo com aquilo. E se a gente não está de acordo com aquilo, que não é uma culpa nossa, a gente acaba sendo expulso de casa, como a gente tem um parâmetro bem complexo, né, no Brasil com relação à transfobia. A média com a qual pessoas trans, especialmente mulheres trans e travestis, são expulsas de casa no Brasil, hoje, é de 13 anos de idade. A primeira vez que eu fui expulsa de casa foi com 11. Estima-se que 90% das mulheres trans e travestis estão em contexto de prostituição. Aqui em Porto Alegre foi feito um mapeamento e a gente identificou que 92,6% das travestis e mulheres trans estão nesse contexto. E por que elas estão nesse contexto? Porque não tem outras oportunidades de inserção no mercado formal de trabalho. Pergunto para vocês, qual que seria a repercussão na família de vocês caso se apaixonassem por uma pessoa trans, uma travesti? Caso vocês levassem uma pessoa trans para casa? Seria tranquilo? Vocês conseguem lidar de maneira tranquila quando se deparam com uma pessoa trans? Eu torço que sim, mas infelizmente eu sei que na sociedade é bem complicado, porque até para mim andar na rua não é simples sempre. Né? Então, a expectativa de vida de pessoas, para além desses parâmetros que eu mencionei, a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil hoje é de 35 anos, né? E a gente tem sim um direcionamento com relação ao gênero e à raça desses assassinatos dessas pessoas. Né? A gente consegue observar que tem um contingente muito grande de assassinatos de pessoas trans que estão em contexto de prostituição e que são mulheres trans e travestis. Não que os homens trans não vivem sim processo de discriminação, as pessoas não binárias também não passam por transfobia. Mas a gente tem que entender que essas mulheres trans e travestis, elas acabam sofrendo um somatório interseccional de violências que vão estar se somatizando nessa vivência e vão ser muito piores se a pessoa for negra, porque se soma ao racismo estrutural. Então, tem o machismo, o patriarcado, que condiciona as mulheres, de um modo geral, a terem maior risco de sofrer violência, né? E daí, somado à transfobia, que faz com que a gente não seja visualizado como ser humano, a LGBTfobia como um todo, e o racismo, que vai fazer com que as pessoas que estão com todas essas características, esses marcadores sociais da diferença, acabem sofrendo ainda com o racismo estrutural. Então, não é à toa que eu estou aqui, que eu sou branca. Né? Porque ainda por mais que eu tenha passado por um monte de situações, fui profissional do sexo por muitos anos, ainda assim eu não passei pelo racismo estrutural e por conta disso, por mais que para mim seja um privilégio, ainda eu sei que a gente tem que identificar essas questões. Então, por isso que é importante a gente pensar com esse olhar, né? Entender que não, a transexualidade, a diversidade sexual de gênero, ela não é algo patológico, de forma alguma. É uma dimensão humana, uma característica que as pessoas, porventura, podem acabar tendo. Mas que, infelizmente, por conta da cultura, da sociedade, da LGBTfobia, do racismo, da discriminação, a vivência dessas pessoas no Brasil e em muitos países do mundo acaba sendo atravessada por impossibilidades gerais. Por exemplo, eu não tenho como dizer hoje que a população trans é cidadã no Brasil. Primeiro, porque é difícil para a gente conseguir acessar o nosso nome. Existem taxas, não é sempre possível a gente conseguir o nome social de maneira tranquila,
ou a retificação do registro civil, por mais que tenha sido facilitado. Para a gente conseguir acessar o banheiro, para muitas de nós é difícil, mesmo na universidade. Eu, travesti, não me sinto totalmente segura para usar o banheiro da URGS, porque, eventualmente, já me discriminaram, me sabotaram ou fizeram um monte de coisa. Então, eu vou no banheiro quando não tem mais ninguém. Coordenei por vários meses o grupo de convivência do ambulatório trans da Unidade de Saúde Modelo de Porto Alegre. Perguntava para as pessoas, nos grupos presenciais antes da pandemia, geralmente dava de 30 a 40 pessoas para o grupo de convivência, né? Perguntava, o que vocês gostariam que eu trouxesse de demanda para as pessoas nos espaços de educação que eu estiver falando, para os gestores, que eu estava na gestão na época, né? Banheiro. O banheiro é um desafio para muita gente. Então eu pergunto para vocês, uma pessoa que tem dificuldade para andar na rua, porque ela sofre o risco de ser assassinada facilmente, que ela não consegue uma oportunidade de emprego com facilidade, e quando ela consegue, muitas vezes ela passa por humilhação. A exemplo de hoje que do nada meu casaco apareceu molhado, né? Que se manter no seio familiar é difícil, que a tua expectativa de vida da tua população é muito baixa. Que perspectiva de futuro essas pessoas têm? Né? E eu digo para vocês que elas têm. Por quê? Porque vocês estão promovendo com a gente processos de mudança. Finalmente, aqui tem várias pessoas que estão me ouvindo, Ramiro, e a gente está tensionando com relação a essas questões, porque não pode ser naturalizado. Por exemplo, uma travesti sofreu um AVC e ter o atendimento negado no hospital lá em Salvador. Já aconteceu de eu ficar com suspeita de apendicite e eu precisar em 4 serviços para não conseguir ser atendido. Outra situação. Estava com intoxicação alimentar, precisei ir para 3 serviços em outra cidade para finalmente fazer um exame físico em mim e ainda e a médica queria me encaminhar para psiquiatria porque eu estava com intoxicação alimentar. Então esse é o cenário. São muitas violências. Eu não vou dizer que não. E é importante que a gente comemore o Dia do Orgulho entendendo as conquistas que elas existem, né? São maravilhosas, mas que elas só por si só as políticas públicas elas não dão conta se a gente não se ocupa em humanizar todo o sistema e transformar essa realidade a partir da conscientização, da visibilidade, da educação, mostrando que as pessoas LGBTs elas não são seres de outro universo. Não, a gente sempre esteve presente, a gente também é natural. O nosso corpo também é possível, nosso corpo também é biológico. Eu não preciso ter uma vagina para ser uma mulher. Mas se quiser ter, também faz parte. É um processo que a pessoa pode, porventura, ter essa demanda, né? Inclusive, eu quero que vocês reflitam com relação a processos de cuidado na clínica, especialmente nós, enfermagem, que lidamos muito diretamente com o corpo, né? No ambulatório T, muitas vezes, eu acabo fazendo acolhimento e lidando com pacientes que são mais difíceis de vinculação, porque a representatividade é importante. A gente tem uma profissional que seja uma travesti, ela faz toda a diferença num serviço que é voltado para a população trans. A gente precisa poder ter aquela questão simbólica de olhar e saber que é possível. Né? Eu até vou fazer um comentário interessante, que é algo que me emociona bastante. Né? Uma paciente que foi expulsa de casa, que não tinha concluído o ensino fundamental, agora, depois que foi para o ambulatório, a gente conseguiu auxiliar ela conseguiu entrar para o Transenem, conseguiu terminar o ensino fundamental, o ensino médio, e agora está fazendo um curso, comentou que quer fazer enfermagem porque quer ser que nem a Sophie. É profissional do sexo. Isso enriqueceu a minha existência, porque eu sou a única. Eu conheço pouquíssimas outras trans que estão inseridas nesses espaços. Então, para vocês verem a potência e a importância de a gente ter ações afirmativas que para a gente mudar essa realidade e que a gente se ocupe de trazer as pessoas para ter sua história, sua vivência, toda essa bagagem também contada e visualizada como importante. E voltando ali para o processo da clínica, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que têm, sim, dificuldades para lidar com o próprio corpo. Na consulta ginecológica, a gente já tem um histórico muito grande, de ginecologia e obstetrícia, de violência contra as mulheres como um todo, de não se sentir confortáveis e seguras no atendimento. Agora vocês parem para pensar num homem trans, ou num trans masculino, que vai ter aquele órgão,
ou fez uma cirurgia, uma genitoplastia, mas a maior parte não fez, porque ela ainda está em caráter experimental, salvo a metodioplastia desde 2019, mas a fila de espera é muito grande. Por exemplo, eu estou esperando 5 anos para conseguir acessar o único centro habilitado pelo Ministério da Saúde aqui no Rio Grande do Sul, né, ali no Hospital de Clínicas, né? E o que eu vou fazer? Vocês conseguem imaginar toda a delicadeza desse processo? E eu vou dizer para vocês que não é algo de outro mundo. É possível, sim, possibilitar num citopatológico que a pessoa ela tenha autonomia e escolha o tamanho do espéculo e também auxilie no processo. É possível, numa consulta, a gente pensar na perspectiva de construir um vínculo e explicar para a pessoa de maneira respeitosa, livre de preconceito e discriminação, que aquele procedimento é importante por conta disso e que, sim, eu vou respeitar a tua privacidade e não vou, de forma alguma, invadir o teu espaço por mera curiosidade. Né? Porque, infelizmente, tem muitos profissionais que se aproveitam de nós, pessoas trans, porque tem curiosidade, e fazem como aconteceu comigo na primeira consulta que eu fui com um endocrinologista, que a endócrina ficou 5 minutos segurando meu genital, enquanto ligava no telefone e ficava perguntando para as outras pessoas o que era aquilo. E depois disse que eu estava com suspeita de câncer. Porque ela não sabia lidar com uma pessoa trans. Porque a gente, sim, precisa ter a nossa integralidade, mas a gente precisa entender que, eventualmente, os nossos corpos vão ser diferentes em algumas questões. Seja pelos efeitos da hormonização, seja pela utilização de silicone líquido industrial ou de algumas intervenções, mas eu não quero que vocês foquem obrigatoriamente nisso, mas eu quero que vocês entendam que, sim, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E por conta disso, eu vou deixar disponível para vocês esses protocolos, e eu faço um ensejo para vocês tensionarem com relação a essas questões, mas também pensando que é possível, sim, na consulta, a gente aprende muito com os pacientes. Esses protocolos que eu mandei, muitos dos usuários, eu mando para todos os usuários, eu ensino os pacientes. Eu digo para eles assim, ó, quer saber como é que é o processo de cuidado para pessoas trans? Eu vou te mandar o que a gente tem de melhor, que é mais utilizado em todos os centros para você saber e não sofrer nenhuma conduta inadequada, né? Então, voltando para as consultas ali, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que têm dificuldade para lidar com o seu corpo. E eu vou trazer alguma reflexão com relação a 2 tópicos que são muito falados com relação à população trans, né? A transição de gênero e a disforia de gênero. O que é isso? Né? Disforia de gênero ou incongruência de gênero. Vincent Goulart, que é psicólogo, mestrando em psicologia social institucional ali na URGS, primeiro homem trans, é psicólogo, acredito que aqui do Rio Grande do Sul, que também faz parte do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População LGBT, a gente está montando um livro que ele traz uma reflexão interessante com relação à transição de gênero, né, que nada mais é do que uma transição social e corporal. Por que é importante essa reflexão? Porque ela aproxima. Nem sempre as pessoas entendem o que é uma transição de gênero, mas as pessoas conseguem visualizar que todos os seres humanos, como eles passam por processos de transição corporal e social, seja nos ciclos ou vários momentos da vida. Uma criança, da infância para a adolescência, ela passa por uma transição social e corporal. E existem vários processos que a gente vai ter cuidado. Da vida adulta para... da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a senescência, para a velhice também. Então, a única diferença que vai estar com relação às pessoas trans é que algumas expectativas, elas vão precisar ser conciliadas, mas que não é nada de outro mundo. Mas a gente precisa entender qual que é a base biológica daquele indivíduo, entender as expectativas, as propostas de diferenciação, inclusive entendendo o processo de modificação dos caracteres secundários sexuais, e a partir disso a gente vai orientando. O Conselho Federal de Medicina, a partir da resolução 2273, se eu não estou enganada, ai meu Deus, está por aqui? Não. É tanta coisa, como o Ramiro falou primeiro, eu sempre deixo uma apresentação com muitos elementos, né, para qualquer coisa eu poder estar argumentando ou trazendo. Né, já trouxe, inclusive, a possibilidade, sim, é de uma autarquia profissional. Não, o Ministério de Saúde não se posicionou ainda com relação a isso. Mas é possível a gente utilizar desse ensejo para a gente pensar numa terapêutica que entenda que existem pessoas trans na infância e na adolescência. E que não é feita hormonização para criança. Não. Processos cirúrgicos para as crianças. Não é assim que funciona. Pelo menos para as pessoas trans. Né? Qual que é a possibilidade? O que consta de acordo com essa portaria? A possibilidade de uma equipe multiprofissional, aí entra enfermagem e psicologia, inclusive,
a estar promovendo um cuidado, um acolhimento para aquela infância, entendendo as suas especificidades, entendendo que talvez aquela pessoa vai poder passar por processos de discriminação. Então, é mais ou menos nesse sentido. E eu comecei a falar ali com relação tá, voltando. Me confundi, não. Estou na linha. E que sim, é possível, a partir do estadiamento puberal de Turner 2, né, cartilha da adolescente e da criança, ela tem, que caso vocês queiram, acho que na atenção básica é fácil de vocês encontrar, para vocês saberem qual que é esse estadiamento, fazer processos de supressão puberal, que não são realizados ali no ambulatório Pérez, são acompanhados no hospital de clínicas, mas que é uma possibilidade. E que não é nada de outro mundo também, não é nada que não seja feito já com um amplo histórico na medicina. Né, exemplo do que é feito para crianças com puberdade precoce, né? E, inclusive, é possível a gente orientar os médicos para eles se desacomodarem, né? Porque nós da enfermagem a gente trabalha muito em equipe, sempre. E que sim, a gente precisa dar uma chinelada quando necessário, mostrando para as pessoas que, se você tem, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade já se posicionou, se você tem uma formação generalista, para que você consegue cuidar de hipogonadismo, menopausa e andropausa, você consegue ter um manejo com relação à hormonização cruzada de pessoas trans. É muito simples, não é algo de outro mundo. Né? Então, pensar nisso. E agora vocês entenderem um pouquinho do que é a transição de gênero, que a gente vai ter que traduzir, que a gente vai ter que conciliar, mas que a gente, às vezes, é muito difícil. Mas que pares fazem toda a diferença. A exemplo de uma situação no hospital de clínicas, que eu fui enquanto profissional de saúde, acompanhar um grupo de adolescentes trans, né, e comentei que eu não fiz cirurgia. Sou uma mulher que não tem vagina. Né? E daí, lá pelas tantas, uma das pacientes mencionou. Estava surpresa, assim, porque até então, mesmo ela estando num centro de referência, não tinha sido apresentada essa possibilidade para ela. E ela disse que, eu estou tranquila com o meu corpo. Eu quero fazer a cirurgia porque a minha mãe disse que só vai me aceitar e me reconhecer como filha se eu fizer esse procedimento. Então, sim, sempre que surgirem demandas ambulatoriais ou cirúrgicas para as pessoas trans, elas são legítimas, mas que sim, é fundamental a gente fazer um acompanhamento mínimo para a gente conseguir identificar se essa origem ela vem obrigatoriamente de um viés social ou se é algo que está com relação ao conforto próprio desse indivíduo, né? Para não acontecer algumas situações delicadas que eu não vou tocar nesse primeiro momento, mas que eu quero que, sobretudo, vocês entendam que é sim, importante a gente reconhecer qual que é o viés que está relacionado com aquela demanda cirúrgica especialmente, né? Porque a equipe de enfermagem compõe dentro do processo transexualizador a equipe de referência e o pessoal da psico também, por manejo das pessoas trans, mas que, para além de qualquer expectativa nossa, ou qualquer expectativa que é postulada em algum DSM ou CID, a gente precisa entender e valorizar aquela demanda. Por quê? Talvez, embora aquela demanda ela seja social, talvez seja uma perspectiva de esperança. Por quê? Cirurgias e procedimentos para a população trans não é estética. É cruel dizer que é estética. Sobretudo porque essas pessoas elas têm que sobreviver no país que mais mata. Onde elas terem um pouquinho mais de passabilidade, o que é isso? Conseguirem se camuflar na sociedade, não sendo identificadas obrigatoriamente como trans, faz com que elas tenham mais chances de ter uma família, fugir do limbo afetivo, se inserir no mercado formal de trabalho e permanecer nos lugares, nos espaços. Então, a gente simplesmente negligenciar a pessoa, achando que a esperança dela social, em função daquela genital, daquele corpo, não é legítimo, só porque não obrigatoriamente tem a ver um desconforto, a gente vai negar aquele acesso para aquele procedimento para aquela pessoa? Não. A gente precisa entender que a gente tem que sim empoderar as pessoas, reconhecer a diversidade dos corpos como naturais e sempre mostrar para as pessoas caminhos para que elas entendam que elas são maravilhosas, elas são possíveis, elas merecem, elas também vão conseguir. Mas a gente precisa entender que existe muito sofrimento, muita angústia causada pela sociedade que não nos entende e que nos mata e nos assassina, nos tira os direitos. Então, não é estético, é legítimo e a gente precisa ter esse cuidado, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais uma coisa. E que, pessoas trans, elas podem ter a orientação sexual que elas tiverem, né? Que não tem... O fato dela ser trans, eu falo isso porque tem muita gente que confunde e utiliza, inclusive,
de artifícios para discriminar ou para a gente estar reforçando uma questão que o Ramir comentou, né? A gente é um país que praticamente condiciona as mulheres trans e travestis à prostituição e mais consome pornografia, entendendo que o problema não é a prostituição, de forma alguma. O problema é se é a única opção para muitas, né? Não ser regulamentada no país essa profissão, o que abre precedentes para o tráfico de seres humanos e exploração sexual, porque quando a gente está lá na rua, muitas vezes não está tranquila, a gente está tendo que pagar para estar ali, para o traficante, para o dono do mercadinho, para a cafetina, né? E se a gente não paga, a gente sofre violência, então lutar contra o preconceito contra os profissionais de saúde também é nesse sentido, né? Entendendo que não é uma escolha para a maior parte de nós. Quando eu estive nesse contexto, eu tentei emprego em tudo que era mercadinho, tudo que era loja, e nunca me deixaram. Lá em Rio Grande, inclusive, teve uma amiga minha que, ao começar a transição, ela não conseguiu alugar um apartamento, alugar uma casa, porque ela ia na imobiliária, e a imobiliária dizia que não ia alugar lugar para travesti. Ela precisou de abrigo na universidade. Isso alguns anos atrás, não faz nem 3 anos, para vocês verem a situação. Então, é mais ou menos nesse sentido. E eu só esqueci de mencionar com relação à disforia de gênero. Né? O que seria disforia de gênero? De acordo com o transfeminismo, de acordo com pesquisas e materiais de pessoas trans com relação a esse tema. Tem várias reflexões, tem vários marcos teóricos. A disforia de gênero, segundo Violet Baudelaire, que é a primeira travesti arqueóloga, uma das primeiras travestis arqueólogas do Brasil e do mundo, né, minha amiga, é um somatório de processos de discriminação desde a mais tenra infância e preconceito e violências, traumas psicológicos causados pela cisgeneridade que fazem com que as pessoas trans não consigam sentir que o corpo delas é possível, natural e biológico e às vezes se sintam confortáveis com ele. Né? Desde muito cedo a gente é condicionado a dizer a não poder brincar com o brinquedo que a gente quer, porque supostamente é de um gênero ou outro. Usar a cor que a gente quer, porque é de um gênero ou outro. Ter o corpo que a gente tem, porque a cultura posiciona e faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis, porque elas não estão dentro daquela forma, não tem aquele padrão de beleza, não tem aquele peso, aquela altura. Né? Inclusive, isso chega a ser cruel demais se a gente for parar para pensar no genital. Porque se a pessoa não tem, por exemplo, um homem, o pênis, no formato, no tamanho, na cor que a sociedade condiciona como padrão de beleza, ela sofre. A mulher é a mesma coisa, é quase que uma infantilização da genital da mulher. Então, vocês pensem nessa cultura e reconheçam os processos que as pessoas, vocês mesmos sofrem, vocês mesmos são violentados, e pensem o quanto isso não pode ser também um fator que vai estar imperando as pessoas trans desde muito cedo, fazendo com que elas não se sintam confortáveis com seus corpos. Por isso que eu disse, para além de a gente pensar numa terapêutica LGBT, tudo isso que eu estou trazendo para nós é uma questão de humanidade. Eu quero que a gente reconheça as nossas potencialidades, entenda que sentimentos são humanos e que, para além da cultura, a gente tem características que precisam ser respeitadas. E que não tem problema a pessoa ter um desejo por um ser humano de um gênero ou outro, ou querer vestir uma roupa ou outra, não. As pessoas, elas têm predisposições, elas têm personalidades, elas têm vários elementos que elas vão estar querendo fazer e está tudo bem. Entende? Inclusive, deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nada. Deixa eu ver. Tá. Eu vou tentar não me alongar muito. Inclusive, eu vou trazer alguns marcos legais para a gente conseguir reconhecer que não é só questão de gentileza ou de humanização básica. Né? Existe todo um referencial legal para a gente ter que entender que é a nossa obrigação prestar esse cuidado. Desde a Constituição Federal de 1978, no artigo 3º, inciso 4º, né, a gente tem como parâmetro básico para todos os cidadãos o respeito à não discriminação, né, em função de raça, sexo, cor ou qualquer outra forma de discriminação. Então, desde a Constituição, a gente já tem esse elemento. Né? No SUS, na Portaria de Consolidação número 1, na Carta de Direitos e Deveres dos Usuários, né, a gente tem, inclusive, a referência de que é direito de toda pessoa no serviço de saúde, na rede de assistência, ter atendimento humanizado, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condição econômica ou social, estado de saúde, de anomalia, ou enfim, que é direito da pessoa humana
acessar o serviço de saúde e ser respeitado. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês não é nada de absurdo, né? São questões que elas são atravessadas por aspectos sociais da nossa criação, muitas vezes, mas que sim, a gente precisa entender preceitos éticos, inclusive, para a gente estar conseguindo promover um cuidado que seja menos violento contra as pessoas, inclusive se dando conta de alguns marcos legais que eles já existem, a exemplo da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT. Né, que é desde 2011 ela vem, foi ampliada em 2013, em 2017 ela entrou como portaria de consolidação, anexo 21 da portaria de consolidação número 2, e outros exemplos de processos que são materiais que a gente precisa se orgulhar, né, que são conquistas, mas que ainda sofrem alguns processos de dificuldade. Por exemplo, pensando também na questão que eu tinha mencionado da cidadania, a população LGBT, especialmente as mulheres trans e travestis e homens gays, a gente até 2020 a gente não podia doar sangue. É 2020, né? Isso. Agora a gente supostamente consegue, mas você vai ver de fato se na realidade está acontecendo. Ainda assim, mulheres trans, travestis e homens gays não estão conseguindo doar. Algum que outro consegue numa campanha, né? Despatologização da transexualidade, em 2018. Pessoas trans não é uma doença, né? Então, reforçando aquilo que eu mencionei. O que eu mencionei também ali, do provimento número 73, do aditivo 4.275, dessas facilitações do Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal para as pessoas trans, o que consolida essa questão do reconhecimento do sexo de gênero como independente genital. E vou exemplificar mais um pouco, né? Por exemplo, um homem cis passa por um acidente e acaba perdendo pênis, ou precisa fazer ressecção desse órgão em função de um tumor, um câncer. Ele vai deixar de ser homem por não ter aquele pênis? Não, não vai deixar de ser homem. Uma mulher que num cuidado obstétrico precisou tirar o útero, né, fazer uma esterectomia, agora ela vai deixar de ser mulher porque ela não tem todos os marcadores do que consta na prescrição de ser mulher? Não, ela não vai deixar de ser mulher. Então, por que que nós, pessoas trans, somos violentados em função de a gente ter o nosso corpo, que é nosso corpo é natural? Né? Então, é isso, já está na legislação, então não faz sentido. Né? Inclusive, as pessoas elas tensionam com relação ao cariótipo. Né? Ai, mas você é XX, você é XY. Vamos estudar, pessoal, com relação à variabilidade genética. Né? Como eu mencionei ali, intersexualidade corresponde a 47 já possibilidades estudadas. Né? Ou seja, existem pessoas mulheres com vagina que são XY, e homens com pênis que são XX, por processos de diferenciação ali na formação embrionária. E eles não deixam de ser homem ou mulher porque eles têm uma estrutura genética de um tipo ou de outro. Vamos focar no cuidado que a gente gostaria de receber. E pensar na perspectiva de que é possível a gente lutar contra angústias que nós mesmos vivenciamos e às vezes a gente não se dá conta. Né? De modo geral, quase todas as pessoas têm desconforto com o próprio corpo em algum sentido. As pessoas LGBT também vão ter, as pessoas trans, porventura, podem ter mais em função dessa sociedade. Então, o que custa a gente ter empatia com nós mesmos e prestar atenção de uma maneira em saúde, de uma maneira que não seja violenta? Né? E entendendo também que a transfobia, a LGBTfobia, ela não é algo que se resume e se restringe à população LGBT, não. De acordo com esse relatório de 2018, está um pouquinho desatualizado, do Grupo Gay da Bahia, 1,2% dos assassinatos contra as pessoas motivados por LGBTfobia não foi nem contra pessoas LGBT. Foi com uma mãe que estava de mão dada com uma filha, demonstrando afeto em público e foi assassinada, sendo que elas nem eram lésbicas. Foi um pai que estava abraçando o filho na rua e foi assassinado, confundido com um casal gay. Foram crianças que foram violentadas, assassinadas numa perspectiva de correção, porque elas têm características anatômicas humanas, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessa questão. Com relação à população trans, tem que respeitar o nome social, já existe legislação nacional, estadual e municipal com relação a isso, né? Então, se vocês se depararem com um hospital, uma clínica que não tem essa possibilidade, vocês tensionem,
né? Porque isso é um direito que precisa ser consolidado e ele vai ser a partir da humanização, da multiplicação disso que vocês estão tendo aqui, porque o simples fato de tu respeitar o nome, tu está dignificando aquela pessoa e tu está possibilitando a produção de um vínculo, além de um manejo em saúde mental e uma proteção contra a violência. Por quê? Por que é uma proteção contra a violência, para além de tudo isso? Porque vocês observem uma sala de espera cheia de pessoas, né? A pessoa, talvez, porventura, ela não retificou o registro civil, né? Não tem dinheiro para pagar as taxas, que vai, né, quase uns R$200, né? Daí, lá pelas tantas, a enfermeira ou a psicóloga chama a pessoa pelo nome que não condiz com a identidade de gênero da pessoa, né? Da tem que se levantar e se expor naquele grupo. Por exemplo, vamos pensar na Fábio, que é uma pessoa que vocês conhecem. De repente, o nome de registro dela é João, e ela está numa fila de espera ali, cheia de pessoas, e daí ela pede para a enfermeira chamar ela de Fábio, porque é o nome social dela, ela quer ser respeitada. E mesmo assim, a médica ou a enfermeira chama ela de João. Ela tem que se expor contra todas aquelas pessoas. Se tem alguém transfóbico, alguém que tem uma ideação violenta contra pessoas LGBT, pessoas trans, pode ser que ele vá perseguir essa pessoa depois, pode ser que ali mesmo ele vai tentar promover uma violência contra aquela pessoa e humilhar, né? Além de que, para vocês verem responsabilidade do simples fato de a gente valorizar a questão do nome. Na dúvida, questiona. Não é uma questão que vai causar um desconforto muito grande. Né? Pergunta, tô na dúvida, ou eu mesmo, como é que você gostaria de ser chamado? E a pessoa pergunta, mas por que tu tá perguntando para isso e não tá vendo? Diz, é porque é importante para algumas pessoas. Tu tem um nome que tu prefira, sabe? Não vai doer, é uma técnica importante que faz diferença demais. Né? Além disso, com relação à saúde mental, a respeito do nome, diminui em 71% sintomas de depressão, redução do pensamento suicida e da ideação do risco de suicídio, pelo simples fato de tu respeitar o nome. Porque vocês não têm noção da importância da saúde na vida. Vocês têm noção, mas o quanto pode ser feita a diferença a partir de uma humanização, de um acolhimento feito sem preconceito, sem discriminação contra essas pessoas. Porque a gente é violentado em casa, muitas vezes, a gente é violentado na rua, a gente é violentado em todos os lugares. Mas tem aquela enfermeira, aquela psicóloga que nos trata bem e que nos escuta e não nos trata como uma coisa exótica de outro mundo, isso aumenta muito a nossa perspectiva de vida. Né? Entender que a clínica, a saúde, ela não se resume ao consultório. É possível a gente fazer coisas como a gente faz ali no ambulatório trans, que é uma construção oriunda do movimento social, né, que inclusive tem pessoas trans, pessoas LGBTs, compondo junto e auxiliando de uma maneira mais diversa. Eu não consigo lidar com essa situação, chama o coleguinha da equipe. Tem que lidar com a questão da família, que não está sabendo lidar. O coletivo Mães pela Diversidade, aqui em Porto Alegre, em muitos lugares do país, eles inclusive fizeram parte da construção do ambulatório T, da unidade de saúde modelo, e eles estão ali sempre presentes quando é necessário, auxiliando nos acolhimentos, auxiliando nas consultas. É possível aproximar. A gente tem a Igualdade RS, que é a associação mais antiga de travestis transexuais aqui do Rio Grande do Sul, fica ali perto de Andradas, a ONG Somos, Nuances, enfim, a gente tem muitas potências que a gente pode sim utilizar e que a gente pode sim estudar e conversar com, por exemplo, com a Sophie para ver, aconteceu com esse paciente quer fazer um curso, quer fazer quer tentar se inserir, sair da prostituição. Como é que a gente faz? Vamos tentar conseguir uma bolsa, um auxílio. De repente tem o Transenem, para essa pessoa conseguir terminar, conseguir entrar na faculdade, concluir o ensino médio. Tem o Educa Transforma, que auxilia com relação à profissionalização, oferece cursos de TI gratuitos, né? Tem uma série de potências que muitas vezes as pessoas não se dão conta porque elas são barradas pelo medo do desconhecido e simplesmente não atendem, ou acham que não se são preparadas para atender um ser humano. Eu digo para vocês que é possível, e que é possível sim pedir ajuda, que a gente não... Nós, na enfermagem, a gente trabalha sempre em equipe, então isso já está no nosso cérebro, mas eu sei que às vezes a gente tem dificuldade para estar dialogando com outras profissões, porque nem sempre é tão simples, mas que eu digo para vocês que é possível, né? Deixa eu ver... Aqui, eu vou falar com relação a alguns elementos que algumas pessoas trans podem utilizar, entendendo que nem todas as pessoas trans vão precisar das mesmas demandas, vão ter os mesmos recursos, ou enfim, né, que não tem uma receita de bolo. Primeiro eu vou dizer o que é uma travesti, porque eu falo, mas geralmente as pessoas têm dúvida. Né? A travesti
é tal qual uma mulher trans. O que é uma mulher trans? O que é uma travesti? Né? É uma pessoa que, ao nascer, foi designada como homem, deram o gênero masculino para ela, só que ela se identifica com gênero feminino, ou uma proposta, uma expressão de gênero feminino, uma identidade feminina. Né? Entendendo que a travestilidade tem muitos referenciais, é difícil a gente padronizar, mas para a gente ficar bem claro o que a gente tem utilizado de referência na saúde, é o entendimento de que é uma identidade de gênero feminina, né? Então, pronomes femininos, nunca pronomes masculinos, porque é violento, né? Que é uma identidade de gênero que existe apenas na América Latina, né? Então não é colonizada e que repercute, tem uma identidade política porque representa uma população que existe nos países que mais assassinam pessoas trans, que tem um histórico de perseguição política na ditadura e que hoje em dia pouquíssimas travestis sobreviveram. Eu posso contar, não fecha uma mão, eu acho que das trans idosas que eu conheço. E olha que eu conheço muitas trans ao longo do Brasil. Tamanhas violências que historicamente a gente é atravessado. Então, tem que pensar nessa perspectiva. E a mulher trans é parecido, o cerne é o mesmo. Né? E a travesti não necessariamente ela vai utilizar dos mesmos recursos, justamente porque ela vai muito na linha, inclusive, mesmo que indiretamente, com linhas feministas convencionais, que procuram reivindicar o reconhecimento de uma feminilidade para além dos estereótipos de gênero. Ou seja, tu não precisa ter todos os marcadores para tu ser uma identidade feminina, para tu ser uma mulher. Né? Então, se a gente for parar para pensar no que as transfeministas elas têm trazido com relação à travestilidade e associar com o movimento feminista convencional, a gente consegue ver que tem muita coisa em comum, mas infelizmente as feministas não nos permitem estar dentro junto. Né? Mas paciência. A questão não é essa agora. Então, alguns homens trans ou transmasculinos podem por ver... Opa! A gente está com tudo corrido. Eu queria só também te interromper, já que tu estava explicando um pouquinho, né, de algumas definições. Tem algumas perguntas que tem no Chego. Eu acho que talvez uma delas, né, poderia nos ajudar a elucidar. Uma dos nossos participantes pergunta o que significa a sigla, né, a palavra queer, né, queer, e quem se encaixa no perfil, né? Então, talvez tu possa nos ajudar, já que está falando um pouco dos conceitos, né? O que acontece? Né? A população queer foi uma ressignificação de uma palavra que era utilizada nos Estados Unidos, que significava estranho, e que o movimento LGBT se apropriou, né? E que depois ele foi, juntamente com a teoria queer de Judith Butler, ressignificado. E o que significa ser queer? São todas aquelas pessoas que extrapolam aquele entendimento da cis-heteronormatividade. São as pessoas que têm um gênero e uma sexualidade diferentes. Ou seja, praticamente toda a população LGBT é queer. Que tem uma outra perspectiva. Mas assim, ó, é importante entender que as letrinhas se interseccionam. Ou seja, meu exemplo, eu sou uma travesti bissexual. Eu sou duas letras. Né? Existem pessoas trans não binárias. A não binariedade está muito associada a essa não conformidade, né, com relação à cis-heteronormatividade. Então, está sendo muito colocada enquanto queer. Mas também podem ser pessoas trans. Né, porque elas nasceram e não se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Mas, claro, cada caso é um caso. Por isso que é importante a gente entender. Por exemplo, eu faço parte do B, do T, mas também posso fazer parte do Q. Entende? E o meu irmão é intersexo. Por exemplo, o que acontece? É um homem que viveu até vive, né, tá vivo, mas viveu até 40 anos, e lá pelas tantas foi fazer um exame para verificar a função renal e descobriu que tinha um útero vestigial. A intersexualidade não diz respeito só àquelas pessoas que nascem com uma diferenciação na genital ao nascimento. Né? Pode ser várias pessoas. Então, por exemplo, ele é um homem intersexo gay. Cis. Mas se ele fosse trans, seria G, T, I. Vocês entendem? Então, para além de a gente querer ficar destrinchando demais, a gente precisa conversar com as pessoas e entender onde é que elas se inserem nesse cenário. E não ficar problematizando com relação a, tem muitas letras. O ser humano é um ser político, é um ser social. Ele quer se sentir pertencente e contemplado em algum lugar. A gente vive em comunidade, a gente quer, pelo menos a maior parte das pessoas. Então, entendendo toda a multiplicidade da diversidade sexual e de gênero, de ser humano, diversidade humana, foram se criando grupinhos e foi dado nome para eles, e as pessoas foram se colocando a partir das suas identificações.
né? Não é algo ruim. Cada vez as pessoas estão encontrando mais pontes de aproximação. Né? Então, isso nada mais é do que reflexo do que é puro do ser humano, que deveria, ao invés de ser colocado como ruim, ser trazido como algo bonito e importante. Né? Eu consegui responder? Conseguiu. Eu tenho mais algumas perguntas, assim, que foram chegando. Eu não sei se tu possa fazer as perguntas, se tu queres fazer algum fechamento da tua fala primeiro, para a gente poder... Eu posso só mostrar alguns recursos que podem aparecer, assim, só para... Eu Pode, até claro. ver que horas são. Que agora já são 10h11, né? Já estou bem passado. Mas é só para, por exemplo, vai aparecer na enfermagem ali algum procedimento, alguma questão que a gente precisa cuidar. Né? Por exemplo, muitos homens trans usam binders, que são faixas, fitas, que são utilizadas para diminuir aqui, ó, se vocês observarem aqui no antes e depois, a protuberância do seio. Porque, infelizmente, na sociedade ainda é condicionado o seio maior, mais avantajado à ideia de feminilidade. E não. Muitos homens cis, inclusive, têm um peito mais proeminente, mas enfim, tem toda a questão cultural. E daí muitos meninos utilizam. Qual que é a orientação que nós de enfermagem a gente precisa prestar atenção quando a gente depara com essa situação? Verificar se essas faixas, qual que é o tempo que está sendo utilizado, se a pessoa não está com alguma lesão, se essa pessoa não está prendendo demais, porque daí, dependendo da quantidade de tempo, pode dificultar a respiração, e a partir do momento que a gente tem alteração na ventilação, a gente pode desenvolver uma série de danos, né, cardiorrespiratórios, inclusive com relação à postura e com a coluna. Então, verificar se a pessoa está higienizando bem, é importante que o tecido ele ventile de vez em quando. Né? A testosterona, o cipionato de testosterona, a hormonização dos homens trans, ela tende a aumentar a oleosidade e tem maior propensão para o desenvolvimento de infecções fúngicas em alguns casos, não são todos. Então, é mais um recurso que a gente precisa prestar atenção, entender que isso pode machucar, né? Orientar a deixar um pouquinho mais frouxo, né? Packers, que são próteses penianas, que são utilizadas tanto por via sexual, quanto para enchimento, quanto para fazer xixi. Alguns homens trans utilizam, ainda mais aqueles que têm maior desconforto com o seu genital. Né? Eu censurei porque eu não sabia se a gente ia mostrar no YouTube, porque no YouTube eles barram. Já caiu uma palestra minha porque eu estava bem faceira dando aula para a Liga de Cirurgia Plástica, alguma coisa assim, e mostrando isso. Enfim, e que daí o que acontece? As mulheres cis, elas já conhecem que a flora da microbiota vaginal, ela é sensível até certo ponto, a gente precisa cuidar. A mesma coisa vale para homens trans, entendendo que a hormonização dos homens trans pode causar menorreia, que é a parada da menstruação, mas não é um método contraceptivo. Ou seja, a gente precisa orientar para a utilização de métodos de prevenção combinada, camisinha, para além da gestação, pensar no controle de infecções sexualmente transmissíveis e orientar que essa pessoa higienize de uma maneira adequada, veja qual que é o material, justamente para a gente não estar aumentando muito o desenvolvimento de infecções urinárias, como a gente vê bastante lá no ambulatório T, né? Aqui uma mamoplastia masculinizadora, barra mastectomia, que alguns homens trans também têm como demanda, ou transmasculinos, que é a remoção daí do tecido mamário, entendendo que nesses procedimentos não é retirada a totalidade da mama, então, porventura, se um homem trans vir a gestar, ele pode, com indução, amamentar, a supressão daí da testosterona, que ela é contraindicada, ela é teratogênica, contraindicada para gestação. Então, se o homem trans está gestante, a gente orienta que ele pare de tomar hormônio durante aquele percurso, entendendo que depois ele vai poder estar usando novamente, né? E entendendo também que com a parada da hormonização, dependendo do tempo que ele está utilizando, é possível sim fazer uma reposição hormonal com progesterona, com estrogênio, para ele estar conseguindo estar fazendo essa amamentação, se for desejo da pessoa, entendendo que é possível orientar para outros casos, né? Entendendo também que muitos homens trans não vão querer ter essa demanda. Inclusive, é possível fazer indução para mulheres trans e travestis amamentar. Hoje em dia, a gente já tem métodos para isso, porque a fisiologia é muito parecida, a gente só não tem os hormônios endógenos, então uma reposição endógena pode estar fornecendo, a gente tem os mesmos órgãos, né? Uma coisa que é utilizada, às vezes, é silicone líquido industrial, entendendo que, não, a gente não precisa culpabilizar ou emitir juízo de valor com quem utiliza silicone líquido industrial, só a pessoa sabe o que ela passa, o que ela tem que sobreviver.
Então, muitas meninas travestis, trans e travestis utilizam silicone líquido industrial porque é muito difícil conseguir os recursos pelo SUS, né? Eu estou esperando há 5 anos. É muito caro para conseguir fazer essas próteses de maneira convencional. A sociedade pressiona a gente demais com relação... Se as pessoas cis já sofrem pressão com relação aos seus corpos, para nós, pessoas trans, muitas vezes a gente tem que extrapolar alguns estereótipos para a gente ser identificada como o gênero que a gente se identifica, a gente não sofrer tanta violência. Então, muitas utilizam desses métodos com silicone líquido industrial que, pessoal da enfermagem, não é possível fazer procedimento invasivo em silicone líquido industrial, porque ele não é encapsulado e ele pode acabar... Desculpa. Adentrando uma veia, uma artéria e causando uma embolia, assassinando a pessoa, fazendo com que ela perca a movimentação de um membro. Né? Então, por exemplo, acontece muito de aparecer meninas lá no CTA ou no SAI com sífilis. A gente tem terapêutica que, inclusive, está orientada lá no Telesaúde, no CLEM também, com relação à possibilidade da doxiciclina. Né? Então, não conseguimos usar por via injetável, vamos por via oral para o tratamento. Talvez precise ser mais longo, enfim, mas é uma tecnologia justamente porque a gente não tem a possibilidade, não é indicado fazer nesse local. Às vezes a gente observa em alguns pontos, porque o silicone líquido industrial ele se espalha, ele desce. Né? O corpo cria uma cápsula, mas ações mecânicas, traumas, eles podem, ou até mesmo a qualidade do material pode fazer com que se movimente, e é um processo, é um recurso que algumas pessoas vivem bem, outras pessoas têm bombas de inflamação. Então, precisamos prestar atenção nisso daqui, justamente porque se a gente tiver alguma manifestação inflamatória muito significativa, idiopática, a gente não saiba de onde a gente pode estar vindo, talvez a gente precise investigar se não é em função desse silicone industrial. E daí, por exemplo, se faz algum procedimento invasivo, como fica ali acumulado aquele resíduo dentro do silicone, ele não entra para o corpo, ele pode inflamar, apodrecer e criar vários danos para o paciente, até perder o movimento dos membros. Então, a gente precisa prestar atenção nós na enfermagem especialmente. Outro recurso que pode ser utilizado pelas mulheres trans são tireoplastias, para diminuir a cavidade cricotiroideia ali, a protuberância laríngea. Né? Então, que está disponível no SUS também, mas que eu quero que vocês entendam que, embora a gente tenha esses recursos, né, que estão previstos no SUS pelo processo transexualizador, Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, esse acesso ele é muito limitado, né, porque só tem um centro com essa habilitação cirúrgica na região sul inteira, 5 no Brasil para dar conta do Brasil inteiro, e é uma das especialidades com maior fila de espera, né, para início e acolhimento. Né? Então, vamos fazer o que a gente puder, entender toda a dinâmica, promover um cuidado com respeito, né? Não culpabilizar a pessoa de forma alguma. E daí, só para finalizar, eu gostaria de mostrar um vídeo, pode ser? Da ONU. Eu estou bem avançada no tempo, mas eu acho importante. Eu até queria mostrar outro vídeo, mas acho que talvez eu deixe para outro momento, porque a gente está estou muito passada. Mas é importante. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão conseguindo ver e escutar? Ver sim, escutar, ainda não sei. Deixa eu ver aqui, te botar em tela cheia. Vocês vão me ajudando, tá? Tá. Uhum. Tá escutando? Estão escutando? Sim, aham. Estamos escutando. Eu saí da universidade achando que eu podia conquistar o mundo, né? E aí fui para o campo de pesquisa de trabalho e cada dia que eu procurava isso ia ficando mais complicado, ia ficando mais difícil, porque as pessoas não conseguiam me ler enquanto Ludmilla. O seu currículo é ótimo, mas você não faz o perfil da empresa. Não, a gente gostou muito, a gente vai entrar em contato com você. Eu achava que meu currículo não era tão bom por conta de nunca ter conseguido um emprego formal por meio da apresentação desse currículo, mas ao mesmo tempo eu tinha um feedback de que as informações que continham nesse currículo eram muito boas, mas eu não conseguia entender então por que eu não era contratado e por que eu não entrava nesse mercado formal de trabalho. Não estar no mercado de trabalho é a ponta do iceberg, porque um empregador vai pegar o currículo dela e já vai ver o nome errado. A pessoa sou eu, mas o meu nome lá tá João. Tem quase um ano que eu
retifiquei o meu nome e ainda tem lugar que meu nome tá errado. E aí, às vezes, de vez em quando, eu topo com o meu nome antigo e eu tenho que ir lá e falar, ó, já troquei esse nome há muito tempo. Quando se fala de pessoas trans, é uma coisa que tudo tem que ser pensado, desde o momento de onde vai ser a entrevista de emprego, será que essa pessoa vai conseguir passar na portaria do prédio onde vai ser essa entrevista de emprego? Será que ela vai conseguir, de fato, chegar até a entrevista? Porque na portaria ela pode ser barrada, porque os documentos dela não estão corretos. Então, é uma coisa assim que você tem que pensar em tudo, desde do momento que a pessoa trans vai sair de casa até o momento que ela vai chegar, de fato, na entrevista. Dentro do segmento LGBT, a população trans ela ainda é a mais vulnerabilizada e a mais estigmatizada. Então, trabalhar com a inclusão dessa população para nós é muito desafiador, até mesmo porque nós temos que trabalhar com uma quebra de paradigma de uma transfobia institucional, da qual essas pessoas elas nunca tiveram processos de inclusão em bens e serviços, principalmente nas políticas públicas, seja elas voltadas para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para o trabalho, para a empregabilidade, para a habitação. Então, hoje, trabalhar para a cidadania das pessoas trans é garantir com que elas tenham essa inserção. Quando você é expulso de casa, trilhar o caminho para você conseguir chegar nos espaços escolares e de trabalho é muito mais difícil. O quadro no Brasil não é bom porque a gente já encontra o Brasil na dianteira dos casos de violência. O Brasil hoje já é constatado através do que a gente catalogou em 2016, realmente o país que mais mata pessoas trans no mundo. E 3 vezes mais do que o segundo colocado na pesquisa do Transgêneros Europe, que é nosso parceiro. O que significa isso? A exclusão, né, começa, na verdade, na escola, que quando você é ceifado do direito de estudar e você é ceifado do direito de permanecer na sua família, como muitas de nós somos expulsos de casa pela incompreensão nesse momento de transição, você fecha 2 pilares que todas as pessoas cisgêneras se alimentam bastante para entrar em pé de capacitação para o mercado de trabalho. Então você observe como a exclusão já está apontada em 2 políticas governamentais que não há realmente soluções claras, não há políticas claras para minimizar esse mal. Não erradicar, mas pelo menos minimizar. Falando principalmente dos processos educacionais para as pessoas trans, seja para educação superior, seja para primária, enfim, né, nós trabalhamos com a perspectiva de que essas pessoas, na verdade, elas não evadiram, mas sim elas foram expulsas, né, enfim, muito por conta da transfobia que elas vivem no ambiente escolar. E que hoje foi criado um nome bonito, né, estadunidense, que é o bullying transfóbico. Né? Qual é a política que tem na educação, né, que a gente vê diretamente que inclua pessoas trans? Só o nome social, que não é respeitado? Que no Brasil tudo funciona muito na escrita, mas não na prática, porque não se preocupa em humanizar o seu sistema? Daí a importância da gente ter, dentro das universidades, né, um espaço que acolha de maneira adequada, profissional, técnica, né? Essas pessoas que já chegam com toda essa bagagem, essa carga de privação de direitos, de opressões, de violência, que a universidade continua reproduzindo. A sociedade conservadora, a sociedade geral, deveria entender que quanto mais você discrimina e exclui as pessoas da sociedade, você está perdendo um agente que poderia ser muito útil. Quantas trans não poderiam ser excelentes advogadas, excelentes enfermeiras, excelentes profissionais do sexo, sem passar por essa via crucis de discriminação, preconceito, exclusão social. Se a gente só conseguisse nascer e viver uma vida como cidadão, como qualquer outro, já seria um grande sonho para essa população. Com esse vídeo eu encerro, agradecendo demais a oportunidade que vocês estão fazendo e convidando cada um de vocês para se unir nessa luta, né? Que não é fácil, são muitos desafios, mas a gente precisa começar de algum lugar e que a gente comece de nós mesmos, né? Fazendo a diferença a partir daquilo que a gente consegue, entendendo que é possível não saber tudo e que também é possível a gente se ocupar de estudar e correr atrás e reconhecer também que a gente precisa ampliar a nossa linha de cuidado para além daquilo convencional.
né? Eu vou deixar disponível, como eu tinha dito, o Drive lá, deixa eu só localizar aqui, e as minhas redes, e vocês podem ficar à vontade para me chamar sempre que precisar. Eu vou botar aqui no chat. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas é porque eu estou atolada de coisa. Desculpa, Fábio, mas mesmo assim, a gente tem aqui um espaço muito privilegiado, porque a gente está com a Fábio, que é coordenadora da enfermagem. Mas como que vocês podem tensionar os professores mais resistentes? Enfiando goela abaixo deles através dos trabalhos, mesmo que indiretamente. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre saúde da mulher, como é que é feito com a mulher trans, travesti, ginecologia obstetrícia, o homem trans, como é que ele gesta, como é que é a opção não binária. Isso, vamos usar da cultura. A cultura é violenta, vamos usar dela, para a gente conseguir lutar contra o preconceito, a discriminação e o estigma. Que ótimo, Sophie, né, poder te ouvir. Eu só queria também pontuar que o Ramiro, infelizmente, precisou se ausentar em função de uma intercorrência familiar, né, mas ele também te parabenizou, deixou, né, os agradecimentos. E eu acho que, assim, tem muitos alunos da Facton, né, parabenizando a fala de vocês dois, tanto a tua fala, Sophie, quanto a do Ramiro, né, no que tange a educação, né, o recebimento à educação, e ao conhecimento voltado às temáticas, né, das quais vocês discutiram, uma excelente maestria, né, vários alunos dizendo, então, parabéns, ótima palestra, né, que tu possa voltar, né, tanto tu quanto o Ramiro, muitas outras vezes, né, dizendo, Sophie, tu é maravilhosa, estou encantada, sabe muito, né, então, assim, eu acho que nós, né, estamos, assim, muito felizes, né, muito contentes de poder tá te ouvindo, né, e tá ouvindo outro colega que estava conosco nesse momento. E até não sei se ela ainda está aqui conosco, até comentei, né, que nós temos, né, tanto no ensino superior uma aluna que se formou em enfermagem trans, né, e é trans, e agora ela está no nosso curso de psicologia, né, então é enfermeira trans e futura psicóloga, né, também trans, estava aqui conosco, espero que ela, né, esteja ainda conosco assistindo, e ela também foi uma das pessoas que disse que se sentiu muito representada pela tua fala também, né, e de fato, né, queria te agradecer por estar aqui conosco. Eu também vou deixar, né, para que a Fábio possa fazer, né, as palavras finais delas, para a gente poder também ir se encerrando. Sophie, a tua presença é tão significativa, tão importante aqui para nós e para quem te ouviu hoje, te conheceu, e todos se sentiram muito representados, assim, por ti, na tua fala. Foram muitos os comentários aqui no chat, assim, te agradecendo pela riqueza de informações, né? É uma aula, né, onde, desde o contexto histórico, imagens maravilhosas, porque eu adoro imagens da história, e então foi um presente, assim, muito grande para nós. Eu também sou psicóloga, sou enfermeira e sou psicóloga, e então, nas escutas, né, a longa data como professora, acompanhando os alunos e vendo, né, o contexto mesmo trans do atendimento do direito à saúde, né, que é como tu colocou, assim, isso é legítimo, né, um direito. E onde é que estamos pecando, assim, né, e no que envolve a formação, né, dos profissionais, faz muito importante a gente trabalhar isso, como tu disse, goela abaixo, né, tem que ser inserido, tem que se falar, pensar em temas para trabalhos finais, né, projetos que envolvem pesquisa, grupos, né, é muito importante. E se na área da saúde a gente não trabalhar, não tem outro caminho, assim, né, porque todos precisam ser acompanhados, atendidos, cuidados, orientados, né, se sentirem cuidados. E essa tua fala que tu colocou ali é muito importante, né, de entender de que há sofrimento nisso, né? Há um sofrimento, há violência, né? E a gente tem que ter esse olhar, assim, no sentido de pensar em todas as possibilidades, né, em termos de política, de pensar em ações, né, afirmativas, isso é fundamental. E quero desde já, assim, que a gente possa pensar, a partir da tua presença, tua fala, pensar junto de que forma a gente poderia trabalhar junto, né?
trabalhar junto, assim, no sentido de poder pensar Factum, o URGS, o trabalho que tu desenvolve, o espaço que tu estás, né, em que a gente possa se inserir, assim, e trabalhar junto, né, a gente tem a Liga dos Estudantes, que é da psico e da enfermagem junto, e acho que tu trouxe algo hoje para a gente seguir em fala junto com os estudantes e professores, em que a gente possa trabalhar junto, possa, né, contribuir e, a partir da tua fala, replicar isso em todos os espaços que a gente tiver, tá? Então, nós vamos conversar mais, né, e a partir de onde tu estiver trabalhando, né, que eu possa, né, assim como o Luan, se aproximar mais, né, das tuas atividades e a gente inserir os alunos, nos inserirmos junto contigo, né? À disposição, muito honrada também. A gente tem o AMIG, tem o Ambulatório T, tem muitos lugares assim que a gente pode estar trabalhando. Muito obrigada Excelente. por tudo, de verdade. Vocês são incríveis, tenho muito carinho já por todos vocês e agradeço demais as mensagens. Vocês podem contar comigo para o que precisar. Ainda mais sabendo que tu foi professora de uma pessoa que eu amo demais, guria. Gente, o Yudai salvou minha vida. O Yudai, excelente na indicação, em te convidar, né? E, nossa, tenho que agradecer ele. O Yudai foi meu aluno olha, que eu acho que uns 19 anos atrás. Gente, você tomou banho de formol, eu tô passada. Belíssima, belíssima. Ai, mas que legal, Sofia. Muito obrigada. Pode ter certeza que a tua fala, nós vamos ver em aula agora, amanhã, retomar com os alunos, né? Poder discutir isso em aula, em sala de aula, e pensar sempre à frente no sentido do nosso papel, né? Como enfermeiros, nos espaços em que nós temos tudo nas mãos para fazer a diferença, né? Temos tudo nas mãos para a gente poder redirecionar essas coisas, né, que tu colocaste tão bem para a gente, que a gente sabe, que é mudar o cenário, né? E isso só acontece realmente se a gente junto, né? Se unir. Só para lembrar também, né, para a Sofia também conhecer um pouco da nossa instituição. Sofia, a gente tem uma disciplina, né, que se chama Inclusão, Respeito à Diversidade e Cultura da Paz, né, em que os alunos precisam desenvolver um projeto de extensão à comunidade. Então, certamente, um pouco ou quase tudo do que tu falou, né, pode ser amplamente utilizado pelos nossos alunos para desenvolver esses projetos na comunidade. Então, assim, sei, indiretamente, né, tu colaborou, assim, para várias construções que esses alunos, né, podem vir a fazer dentro da disciplina. Achei chiquérrimo, maravilhoso. Tomara que as outras universidades tenham vocês como exemplo também, porque são poucas disciplinas, poucas que têm ações assim. Fico muito contente. Então, obrigado, né? Vou comer, gente, que eu tô assanhada de fome. Sofia, obrigado, muito Sofia. obrigada, Sofia. Nossa, muito obrigada. Depois eu falo com o Ramiro também para agradecer. Foi excelente, tá? Vocês mudaram toda a semana a gente, que já começa a segunda com num outro tom. E obrigado a todos que ficaram conosco, né? Todos os alunos e profs que estavam conosco até o final. Então, nos vemos ao longo da semana. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, boa noite.